sobre isso também. Agora estamos no ar. Olá, partners do Meeting Educacional, tudo bem com vocês? É muito bom tê-los aqui conosco. Eu sou Fred Silveira, gestor comercial da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, curador e apresentador do Meeting Online. Está começando agora o segundo episódio da nossa 7ª temporada, que terá 10 capítulos abordando os principais desafios dos líderes e gestores educacionais, que buscam o aprimoramento da sua gestão, a potencialização dos resultados da sua IES e a transformação da educação superior. Mensalmente estaremos por aqui, sempre trazendo convidados de alta relevância para o setor educacional. E você terá a oportunidade de interagir com eles. Se você está assistindo no YouTube, inscreva-se no nosso canal e aproveite para assistir aos outros episódios desta e das demais temporadas, enquanto está tudo aberto lá no nosso canal. Já estou dando uma dica, porque e a gente fala isso com muita tranquilidade, porque são pessoas, né, que fazem isso, que o Meeting faz é promover esse encontro, mas assim, são aulas que tem lá, inclusive dos episódios anteriores, tem coisa muito atual que vale muito a pena assistir, tá bom? Então, um agradecimento muito, muito especial aos nossos apoiadores, as marcas de excelência do mercado educacional que estão conosco nessa temporada. Actifly Martech, Princípio Educação, Carta Consulta, Strix Educação, Avaliação e Projetos, Qualinfo Tecnologia para Educação, Revista Ensino Superior e Unibolsas Brasil. Como foi a sua captação de alunos em 2025.1? Que lições aprendidas poderão virar estratégias vencedoras para a captação de 2025.2 e do próximo ano? Quais as receitas para garantir um 2025 de sucesso na captação de alunos da sua IES? Para responder a essa e outras perguntas essenciais para tratar de um pilar que é atemporal, captação de alunos é sempre uma preocupação e está sempre na agenda dos gestores de todas as áreas de qualquer instituição de ensino superior, o Meeting Educacional Online de hoje traz especialistas no assunto, que vão revelar insights estratégicos e práticas já testadas e aprovadas por instituições de sucesso. Daniel Infante, diretor da Educa Insights, e Jaquefânia Rizelli, gerente comercial da Unifacisa, são os nossos craques. Eu, além de apresentar, terei a honra de mediar a conversa interativa com os nossos painelistas, também trazendo um pouco da nossa experiência lá na Escola Baiana de Medicina e Saúde. Então, durante as apresentações, pedimos que vocês deixem seus microfones mutados e usem à vontade o chat para fazer suas perguntas e comentários. Nosso time vai estar aqui prontinho para recebê-las e colocá-las na conversa como parte fundamental do nosso encontro, com a interatividade que só quem está aqui ao vivo consegue ter. Eu dei uma travada lá no início e eu ia falar bom dia, boa tarde, boa noite, mas dou bom dia para quem está aqui. Nós estamos 9h04 da manhã do dia 8 de maio, mas se você está assistindo isso em outros momentos, boa tarde, boa noite, boa madrugada, enfim, na hora que você estiver assistindo. Tá? O encontro está sendo gravado, posteriormente será publicado no nosso canal no YouTube. Inclusive, peço a você que está aqui presente, enquanto a gente está começando, vai lá, dá tempo, vai lá no YouTube, o @Meeting Educacional, já se inscreve por lá, tá bom? Então, dito tudo isso, vamos ao que interessa. Daniel Infante, é sempre uma honra recebê-lo por aqui. A gente estava falando, né, desde 2021 você está participando do Meeting, não só do online, mas dos nossos eventos presenciais. Você é uma das grandes autoridades, né, em captação de alunos do país. Então, para a gente, para a nossa audiência, é sempre uma honra lhe ter por aqui, uma oportunidade de aprendizado. A gente agradece muito pela tua presença, pela parceria. Seja muito bem-vindo e a bola está contigo, meu amigo. Legal, Fred. Primeiro, agradeço mais uma vez de estar com vocês aqui, com todos os presentes, e em especial com a Jaque, por acaso, mas super especial. Vai ser uma dobradinha aqui diferente das que a gente fez nas últimas 4 edições. Acho que dá para ela passar um pouco do que eu vou falar, talvez de uma maneira mais generalista, na prática, né, no que ocorre no Unifacisa, que é um dos parceiros nossos nesse trabalho aqui que a gente desenvolve, né, nesse tipo de parceria que a gente desenvolve para gestão de marketing e vendas com instituições de ensino. Então, excelente, Daniel, Jaque.
Ô, Daniel, Fala, desculpa, tá? Eu já tinha falado sobre isso, mas como a gente está no ar aqui oficialmente, vai lá, eu insisto em falar o seguinte: quando o Daniel fala por acaso, foi por acaso mesmo, tá? de verdade. Eu fiz os convites em paralelo, eu trouxe o Daniel, porque a gente, né, quem nos acompanha sabe que anualmente a gente faz uma edição ali, abril, maio, com o Daniel para falar de captação, e a Jaque já participou conosco, tem uma edição lá que, inclusive, foi uma palestra que poucas das palestras que eu dei aqui no Meeting, mas aquele momento, né, a Jaque estava conosco, a gente falou sobre cultura comercial, né, cultura de captação de alunos em todas as instituições. Então eu já conhecia a Jaque, conheço o trabalho dela, ela está arrebentando lá na Unifacisa, que inclusive é uma instituição maravilhosa, e fiz o convite. Quando eu faço o convite, ela disse, inclusive, nós somos clientes. Então, assim, maravilhoso, não tem dobradinha aqui, assim, intencional, de falar né, assim, de algo que não seja o conteúdo e a aplicação prática desse conteúdo. Daniel, desculpa, mas eu precisava fazer aqui esse à parte aqui, esse disclaimer aqui. Não, e é ótimo, ótimo. Então, assim, no que eu vou falar, pouco eu citarei aqui especificidades do Unifacisa, embora haja temas que são legais de destacar, e a Jaque depois pode falar um pouquinho sobre, que às vezes há uma percepção de que o trabalho de captação, ele tem né, acho que ela até mencionou isso quando ela fez a introdução aqui, né, tem uma receita de bolo, que tem um formato padrão, que tem ali componentes que funcionam em todo e qualquer lugar, e isso está longe de ser verdade. Então, no Unifacisa, por exemplo, você tem um modelo acadêmico de presencial que não é padrão no Brasil e que isso tem que ser levado em consideração quando se planeja qualquer componente aí de ações que estão voltadas para marketing e venda, né? Acho que essa é uma das características bem importantes ali do que o modelo que a gente desenvolveu já há quase 18 meses aí tem dado certo. Mas vamos lá, o que que eu trouxe hoje para... Ô, Daniel, eu vou te interromper, me desculpa, Claro, mas eu pode, preciso também sem fazer problema. eu preciso fazer essa, eu queria também saudar hoje, e isso também foi ao acaso, tá? Se eu soubesse disso, inclusive, eu podia ter feito, faltou aqui uma lição que eu vou aqui assumir publicamente, podia ter feito um marketing em cima disso, tá? Mas foi por acaso que nós fizemos o nosso meeting aqui falando de captação de alunos, que a gente sabe que envolve todas as áreas, mas eu quero dar um abraço especial, porque hoje é o dia do profissional de marketing, né? Então, quero dar um abraço especial para quem for de marketing, esteja por aqui, sinta-se abraçado e homenageado, né? Foi, de novo, algo por acaso, mas uma linda coincidência aqui que marca esse dia. Daniel, agora eu vou tentar não te interromper mais, vai lá. Sem problema, e eu não sabia, ótimo. Me sinto aqui também, de certa forma, abraçado, porque sou formado nisso, né? Então vamos lá, o que que eu trouxe hoje aqui? Quem viu as outras edições e quem está acostumado a receber ou acompanhar, embora seja tímida a nossa exposição online, mas quem está acostumado a seguir rede social, está no nosso mailing, em termos de ciclos de captação, a gente divulga o que o Fred mencionou, nós demos o nome carinhoso aí de termômetro da captação, que no fim é um compilado, um consolidado de hoje as 20 instituições de ensino, não são 20, são 19, tem mais duas entrando aqui para o ciclo 25.2, então arredondo para 20, que estão espalhadas pelo Brasil e que tem essa questão que eu mencionei, existe uma variância pela própria realidade de competição local que o setor tem, e eu tenho instituições em todas as regiões do Brasil, e tem as suas especificidades em termos operacionais que são adequadas ao modelo aqui que educa pratica para gestão integrada e compartilhada de marketing e vendas. Qual que é um ponto muito diferencial do que eu vou colocar aqui, e acho que isso tem que ser sempre incluído na receita, nos ingredientes que estão ali para o resultado que eu vou apresentar. O modelo que a gente pratica não é um modelo e eu falo com bastante propriedade, porque eu já experimentei alguns desses modelos quando eu estava do lado de lá, né, quando eu estava na instituição de ensino, e também em processos, projetos, parcerias que nós fizemos antes da gente conseguir ter essa plenitude em termos de trabalhos estratégicos para captação, que não é prover um serviço, prover uma tecnologia, é dar a mão para a instituição e ser como se fosse uma estrutura viva junto com os departamentos daquela instituição parceira. Então, aqui é muito mais um serviço de gestão associado à tecnologia desenvolvida pela Educa, então, o que eu estou querendo colocar de uma maneira mais clara,
Nós temos aqui o nosso CRM, temos a nossa ferramenta de automação, a gente tem a nossa ferramenta de atendimento multicanal, que faz o WhatsApp, que é o canal que funciona, transformar, né, o lead em matrícula. Só que isso é complemento. O grande diferencial aqui é o que fez a Educa ser Educa desde 2014, que é a inteligência, que é o serviço, que é o conhecimento da indústria, que é posto em conjunto a essas componentes em trabalhos como esse que a gente tem com o Unifacis e com outras 19, 20 instituições de ensino no Brasil. Então, o que eu trago é esse compilado do ciclo de 25.1, né, o ciclo de primeiro semestre, olhando para esse primeiros meses do ano aqui na sua completude de matrículas, já sinalizando claramente em função desse resultado que a gente vem respirando em 25.2 que está na ativa. Em cima disso, a gente pode, lógico, debater o que se esperar aí para 26.1 e outros temas que estão, de certa maneira, associados ao resultado, seja o dilema que a gente vem vendo aí sobre ensino à distância, sai ou não sai o marco regulatório, quais são os impactos que isso traz, não, talvez tentando traduzir efeitos mais diretos do que a regulação vai trazer, mas aquilo que o mercado vem, né, na perspectiva de demanda, vem mostrando e o que isso pode ajudar ou dificultar em função de uma regulação mais ou menos, né, rígida em termos do que a gente imagina aí para ensino à distância. Outro tema muito importante, medicina. Nos meus números não há medicina, mas as 20 instituições de ensino, ensino que a gente trabalha, assim como a Unifacisa, 10 operam medicina. 10 das 10, 80%, 70% são medicinas de um pouco mais de idade, né? E outras 20, 30% são medicinas mais novas, que saíram pelas portarias que vieram por liminar, por decisão judicial, e consequentemente tem outra característica. A gente pode muito bem debater sobre esses dois modelos em função das características, em alguns casos dificuldades para captura de resultado para esse produto, que também é super relevante para a evolução da indústria. Então, acho que eu tenho, né, um conteúdo legal, então já vou começar projetando a minha tela, e só um adendo nos slides que eu trouxe, até porque é interessante complementar, e não é a Unifacisa quem eu vou usar aqui como exemplo, complementar com um exemplo, complementar com um dado que é dado real de uma instituição, para sair um pouco da média, né, de olhar ali para um generalismo, talvez, do que eu vá colocar, e granularizar outras métricas que a gente costuma sempre olhar e que, às vezes, nesses compilados é difícil a gente conseguir colocar de uma maneira assertiva. Então, o que eu quero dizer com isso? Primeiro, uma característica super importante de captação, que é um fenômeno permanente de melhoria contínua. Então, eu sempre olho aqui um year over year, né, um ano versus ano, e falo, olha, crescemos tanto, decrescemos, tivemos esse movimento, aquele movimento. Eu fiz questão de trazer aqui um cliente que trabalha conosco há 5 anos e mostrar que se isso é feito com bastante afinco, dedicação, suor, mais do que em alguns momentos até o que a gente tem aqui de tecnicismo posto dentro de captação, o resultado ele continua acontecendo em termos de crescimento de base e de outras métricas que são críticas nisso, eficiência no uso do recurso financeiro, né? Então, se eu agrego aqui, por exemplo, o que a gente costuma ver de CAC, ou de custo por inscrito, ou de como eu uso a verba naquilo que a Educa gerencia, que são os canais digitais, a gente pode cair numa conclusão que ela é, em alguns casos, equivocada. Então, é bom olhar isso nesse tipo de exemplo, ou seja, pegar um caso específico, sabido que é um cenário positivo em termos de gestão e crescimento, para a gente saber que, mesmo assim, depois de muita evolução, um processo bem permanente também de crescimento, é possível ainda conseguir se captar lead em mercados que não são mercados grandes, não estou falando de uma capital, no exemplo que eu vou trazer, a um custo baixo. E, por fim, uma outra métrica bem relevante, ainda mais pelo dilema que a gente está, né, já respirando, vivendo dentro da indústria de alguns anos, de uma retração sociodemográfica do público primário que escolheria ensino superior, uma dificuldade de bolso, que ela não é de agora, e ela sempre ocorreu no Brasil, né, de uma sociodemografia que não tem poder de compra tão agudo, independentemente da gente ver índices de desemprego reduzindo de uma maneira significativa, a gente tem uma inflação alta e a gente tem naturalmente isso impactando a maneira como se decide por educação, a explosão de substitutos imediatos aos cursos regulados, é uma escassez de demanda potencial, naturalmente isso é mais difícil, transforma o processo de trazer novos alunos em algo mais difícil, custando mais caro e, por consequência, e eu tenho menos gente entrando,
e eu tenho naturalmente uma necessidade de receita, eu preciso ter essa métrica posta não só em volume, né, em perspectiva na hora que eu for fazer aqui minha metrificação de captação. Então, se eu faço isso de forma agregada, é injusto, eu vou pegar do A ao Z aqui, a gente vai concluir bobagem em função de um agregado. Então, eu vou olhar para esse caso também e mostrar que não só a perspectiva de novos alunos, volumetria, para não terem interpretações equivocadas, de que a gente só foca no volume de alunos, não importa se deu desconto, se não deu desconto, se eu estou olhando para a rentabilidade, para a saudabilidade financeira da base, e colocar também o que foi posto aqui em termos de conclusão desse primeiro semestre de 2025, nessa essência, em receita líquida projetada para os primeiros 6 meses de curso dessa safra de calouros que entrou agora. Tá? Então, esse é o conteúdo que eu vou trazer, vou logicamente falar um pouquinho sobre os números que eu vou apresentar, e aí, Fred, Jaque, fiquem à vontade se vocês quiserem me interromper, não tem problema nenhum, se vocês acharem que vale algum comentário ao longo da explanação, mas, se não, assim que eu acabar, eu passo a bola para a Jaque, a gente vai fazendo uma dobradinha aqui e avança do jeito que foi bem explicado aí na introdução do Fred, tá? Então, vamos lá. Como disse, material aí carinhosamente chamado de termômetro da captação, e de uma maneira bastante humilde aqui, de forma alguma a gente quer dizer que isso aqui é o mercado, tampouco que ele traduz o perfil exato de todos os operadores. Eu tenho o que eu falei, são 20 instituições de ensino que têm um DNA muito parecido com o Unifacisa. E o que é esse DNA? São marcas que têm a sua relevância na sua geografia de operação, não são marcas locais, não são marcas nacionais, diria que uma ou duas dessas 20 têm uma perspectiva e uma amplitude mais regional por conta da sua distribuição de campi, de unidades próprias, e não por conta de ter uma grande malha de polos espalhada pelo Brasil, e isso depois vai explicar um pouco por que o EAD aqui tem características distintas do modelo nacional de acesso, alta escala, grupos consolidadores, sejam eles listados ou não em bolsa, tá? Então é importante entender que esse é o perfil de instituição que aqui está. São marcas locais de referência, metade da base tem a sua medicina, são marcas de dezenas de anos de tradição na sua grande parte dos casos, tem as suas exceções, e acho que é importante também mencionar isso, tem instituições que viraram um centro universitário faz 2 anos, que eram faculdades de cidades pequenas que viraram um centro universitário há pouco mais de 2 anos. Tem instituições que são faculdades em mercados bastante competitivos, nas cidades grandes de Minas Gerais, não é capital, mas são cidades grandes de Minas Gerais. Então tem também esse outro perfil, mas a grande parte das instituições que aqui estão são instituições que têm esses componentes, e que naturalmente isso ajuda, à medida que você entra num processo profissional de gestão de captação, isso ajuda com que se obtenham resultados que aqui eu vou demonstrar, né? Respeitando sempre essa condição de elasticidade da marca. Jamais eu vou pegar uma marca que opera em Fortaleza e vou tentar trazer o seu EAD para operar aqui em São Paulo. Isso não existe, não tem condição de acontecer. Esse mercado já tem dono ou donos, não é assim que a gente imagina que é o melhor formato para uma expansão sustentável, crescimento sustentável dentro do segmento de educação superior particular hoje. Essas instituições, elas operam nas suas geografias, seja pelo seu produto premium ainda, que é o presencial, independentemente do que a gente escuta, de presencial tá mal, presencial tá sendo canibalizado pelo EAD na vocação A, B e C, ainda é o produto que aquele aluno olha e bate, esse sim é o meu aspiracional. O problema é que quando isso encaixa no bolso, tem as suas flutuações em função de decisão, mas é desde deste produto presencial até o que hoje a gente, respeitando regulação vigente, tem como ensino à distância, né? Nas suas possibilidades de composição de carga horária, naquilo que é chamado de semipresencial pelo setor, ou os outros nomes fictícios que são postos, flex híbrido, 2.0, 3.0, enfim, mas sempre posto sobre um credenciamento EAD que permite que isso seja oferecido, tá? Então, esse é o perfil das instituições que aqui estão representadas, essa é a amostra, e é daqui que a gente expurga esse nome termômetro de captação, que nem está na tela agora, mas é o que a gente usa sempre para divulgar. Quem está no mailing, como eu falei, deve ter recebido um e-mail justamente com esse título, e é o que eu vou colocar a partir de agora. Então, primeiro recado importante sobre 25.1, dadas as premissas que eu mencionei, e, logicamente, a inserção de uma visão profissional no processo de marketing e vendas das instituições de ensino. Um ciclo bastante positivo em relação a 24.1, né, um crescimento de base de novos alunos de aproximadamente 31%, 30,9% na base completa. Então, a Educa hoje
ajudou a captação de 25 mil alunos nesse primeiro semestre, né? Para chegar nesses 25 mil alunos, provavelmente a gente deve ter capturado cerca de 250, 300 mil leads, né, no topo de funil ali, para poder fazer com que isso gerasse essa volumetria de matrículas que aqui são apresentadas. Então, se eu ponho isso sob a perspectiva de uma visão amostral, eu diria que o nosso erro amostral aqui na visão do que eu vou colocar, ele é baixo. Eu estou com uma base significativa de pessoas aqui que me sinalizaram alguns comportamentos de sucesso, que são esses 25 mil que converteram em matrículas, e outros que pararam em algum estágio de funil aqui, que a gente também conseguiu, de alguma forma, expurgar algumas conclusões e gerar alguns direcionamentos, algumas sugestões para essas instituições de ensino que trabalham conosco, que vislumbre ter um resultado melhor. Mas, de toda maneira, como eu coloquei, o ciclo positivo, 30,9% de crescimento em relação a 24,1%. E o interessante é olhar que ambas as verticais principais, né, de oferta, os produtos centrais em termos de graduação, presencial e EAD, com crescimentos em duplo dígito. Então, foi um ciclo positivo. Tá? Falando um pouquinho mais sobre as duas modalidades, aqui as duas, os dois tipos de entrega, né, do serviço graduação aqui, presencial e EAD. Primeiramente sobre presencial, como eu pus a priori, instituições que são instituições fortes na sua geografia, logo, são referências e dependem muito do presencial. Então, visão estratégica, né, nesses casos. Jamais a gente vai inverter a ordem dos fatores aqui, imaginar que haverá uma substituição de relevância para qualquer indicador que a gente queira colocar, seja ele volumetria, seja ele receita, quando se põe um projeto de captação para esse perfil de instituição. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Jamais o EAD vai substituir o presencial nesses casos. O presencial continuará sendo 70%, 75%, 80% do volume de matrículas e mais, inclusive, se for analisado na perspectiva de receita, na sua grande maioria dos casos. Então, sempre o cuidado aqui é conseguir trabalhar com o presencial de uma maneira muito, muito cuidadosa e relevante, porque esse produto tem lastro e ele não vai acabar, né? Trazendo até o caminho, né, paralelo aqui, né, o tema paralelo, que é de regulação, acho que tem muito, pelo menos a associação, dá para se dizer uma correlação ainda, entre a visão que se colocará nas novas características desse marco regulatório, no que se terá de revisão da regulação, e convergem com uma maior proteção do presencial em carreiras que já são protegidas há algum tempo, que são os cursos regulados, é o direito, é a psicologia, é a odontologia, é a enfermagem em alguns casos, é a medicina veterinária em alguns casos, são os cursos que exigem prática em muitos casos, e aí é logicamente a área da saúde que desponta. Então, se isso é bem cuidado, tem espaço, e esses 26% numa base de quase 19 mil matrículas espalhadas pelo Brasil, exemplificam um pouco disso. Fazendo o espelhamento com o que, em tese, os grandes grupos educacionais devem divulgar, e essa é uma visão minha, posso aqui queimar a língua, me equivocar no que eu vou colocar, porém, espera-se que sim, também se tenha um resultado expressivo, se comparado à perspectiva histórica, para cursos presenciais, nesse outro perfil, outro segmento de instituição, que é diferente do que eu estou colocando aqui. São plataformas de consolidação, que têm uma outra, né, estrutura lógica de gestão do que eu estou mencionando, você tem uma premissa mais de zoom out do que de zoom in, né? Eu vejo algumas conclusões mais macro do que conclusões mais micro, o que é um pouco divergente do que é o modelo que eu estou sugerindo aqui, que é sempre muito localizado, mas haverá, no todo, uma sinalização positiva para o presencial. Mas para quem consegue ter atributos de diferenciação via marca, do que quem tem atributos mais de eficiência operacional ou eficiência em custo na gestão de marketing. O que eu estou querendo dizer com isso? Quem tem marca local relevante consegue trabalhar isso com um pouco de customização na estratégia, deve ter obtido um resultado melhor. Quem trabalha no modelo mais de marca única nacional pode ter chegado em resultados positivos, mas talvez com algum dificultador, ou em alguns casos, não ter conseguido atingir taxas importantes de crescimento. Tá? Então, isso deve ser mais ou menos o que o cheiro aqui indica,
e aí a opinião do Daniel, posso estar de novo equivocado, vamos esperar para que em breve, né, sejam divulgados aí os resultados de primeiro quarto para a gente poder concluir isso que eu estou colocando para presencial. De toda forma, indo para aquilo que eu coloquei aqui, que temos propriedade plena para falar, nesse porte, perfil, segmentos, instituição, se pensado, feito com inteligência, e pensando-se sempre de uma maneira como eu pus aqui, bastante integrada entre as componentes de captação, que é característica, o modelo de gestão aqui. Então, é sistêmico, ou seja, eu não falo só com a Jaque lá no IFACIS, eu não falo só com marketing, a gente traz todas as cadeiras que são importantes para a mesa, para os debates, quando eles precisam ocorrer. Numa revisão de processo que traz um financeiro, tecnologia, traz acadêmico, traz, logicamente, né, a gestão primeiro escalão da instituição, para que a gente consiga mudar. Assim que a gente dá os grandes saltos que eu vou mostrar nesse exemplo de 5 anos, que continua tendo duplo dígito de crescimento, em histórias que, né, de 12 meses, que são bem, eu diria que sim, heterogêneas na perspectiva de quem está gerindo ali as responsabilidades associadas a marketing e vendas. Ele troca de, né, essa instituição que eu vou mostrar, ela saiu de um modelo, né, de integralização anual, foi para um modelo de, né, semestral, de integralização semestral presencial, no presencial, ela passou de uma instituição sem fins lucrativos, não era filantrópica, mas era sem fins lucrativos, virou uma instituição com fins lucrativos, então teve viradas de chave muito importantes nesse ato aí de 5 anos e meio, que dentro do processo eles são sempre levados em consideração e que não atrapalharam essa vertente aí, lógico, não atrapalharam, de novo, com bastante empenho, esse comportamento, essa curva de crescimento bastante expressivo, tá? Então, leitura de presencial de primeira derivada é essa, depois eu disseco um pouquinho, falo das curvas, apresento ali alguns outros indicadores que são legais da gente conseguir refletir e até falar um pouco mais sobre temas táticos e que são operacionais aqui na realização desse resultado. EAD. A primeira pergunta que deve bater na cabeça é, poxa, Daniel, o que eu tenho ouvido é que o EAD está encolhendo, está difícil de captar, os grandes grupos educacionais estão reportando, já não é de agora, um decréscimo na base de novos alunos. Sim, verdadeiro para quem hoje tem um modelo de alta escala, baixo preço, competição sem muito diferencial. É difícil a gente imaginar que 5, 6, 7 marcas que mostraram ao longo dos últimos 2, 3 anos duplo dígito de crescimento, continuem mostrando isso no modelo que cada vez mais ele é comum, tem poucos diferenciais percebidos. Em que estágio, para que não me interpretem mal, no estágio de conversão, no qual há uma racionalização e uma compra por impulso muito característica nesse formato. Depois que o aluno ingressa, provavelmente haja uma percepção distinta das diferentes modelagens acadêmicas, das diferentes experiências que esse aluno pode ter. Nem estou colocando isso muito no conteúdo em si, mas estou dizendo dos atores acadêmicos que vão participar, de um professor que vai dar aula no modelo de uma instituição A, um tutor que vai apoiar de um jeito A no modelo de uma instituição B, e outras componentes que podem acontecer no pós-venda, que só aparecem no pós-venda. Até lá, o aluno precisa de agilidade, preço baixo e uma capacidade de reação ao comportamento ativo que ele é quase que em tempo real, né? Então, se isso é feito, e a tentativa é que esses grandes façam dessa forma, há cada vez menos uma condição de crescimento nos mesmos níveis que se ocorreu no passado. Então, de fato, é mais difícil manter para todos esse nível de crescimento, né? Tem que se falar que hoje é plena oferta, você não acha mais um município no qual você não tem a concorrência perfeita, então não tem muito como se imaginar crescimentos sustentáveis a esse modelo histórico para muita gente nesse perfil. Como que isso se resolve com consolidação, e acho que tem papos rolando que, né, quem acompanha aí já sabe, só assim que isso corrige, seja para uma correção desse modelo de preço baixo, seja para uma facilitação desse modelo de crescimento associado num produto que precisa de escala por conta das suas características óbvias. O que eu trago aqui? Não é esse EAD. O EAD que eu trago aqui é o EAD de marca local, de marca que opera na sua região, que usa disso, em alguns casos, como um produto de combate, de defesa de market share, e que principalmente, novamente, respeitando o que hoje existe em regulação, e que, até fazendo também mais um paralelo, que provavelmente, quando saírem resultados de empresas listadas, é o produto que mais vai crescer dentro daquilo que é oferecido sob um credenciamento EAD, que é o uso do semipresencial como um gerador importante de
resultado, receita líquida e adequação, inclusive, em locais aqui, em alguns casos, né, nossos, nos quais há essa oferta mais madura, de cidades de interior, onde o aluno, né, não tem o interesse pleno, ele adora ouvir que ele vai fazer um presencial, mas ele está muito pouco preocupado em estar todo dia estudando no campus, no modelo que a gente está acostumado desde a educação básica, de 5 dias por semana, na mesma carga horária. Então, isso entra como um excelente produto posto para adequar algumas necessidades do público, inclusive, que pode começar a estudar um curso superior. Então, essa é a característica do EAD, operação muito concentrada nas unidades próprias, e aí leia-se os campi, que essas instituições disponibilizam, são poucas, eu diria que aqui existem uma ou duas, eu não estou lembrando de cabeça aqui exatamente, quem tem polo próprio, uma com certeza, talvez uma outra, não estou recordando se é próprio ou não, acredito que sim, é polo próprio ou são os campi. Então, tem grande parte dessas instituições que tem o seu campus principal, né? Ela oferta em uma sede, uma unidade, um campus só, e é lá onde está a concentração desses alunos. Então, existe um modelo de polos. Tem um caso aqui, que inclusive a instituição que eu vou mostrar daqui a pouco, como exemplo, embora eu tenha me concentrado ali numa visão mais generalista, é importante dar essas características, que hoje tem uma malha de polos que ajuda em 20% no máximo do volume de matrículas que é trazido nesse principal ciclo aqui de início de ano, que está posto nesse volume sob polos parceiros, tá? Que era uma rede de 150, 130, que virou uma rede de 50, 40 polos que fazem algo efetivo, né? Que trazem pelo menos um volume de matrículas ali, né? E leia-se, um polo se tiver excelente, de 100 alunos. São polos que têm menos, na média, do que 100 alunos nessa volumetria que eu estou descrevendo. Tudo isso para dizer o que eu já falei no início. Esse modelo de achar que a gente consegue crescer hoje, já que foi feito um movimento de primeira derivada, que são os consolidadores, que aproveitaram muito do marco regulatório de 2017, conseguiram popular o Brasil com um modelo de polo, com um produto que, inclusive, pode ter sido até o gerador dessa revisão ali de regulação, que tem as suas diferentes interpretações, na minha visão é generalista, generaliza para o mal ali a visão do EAD, né? Mas, de toda forma, foi esse movimento que gerou muito desse revisitar da regulação, né? Você teve essa primeira derivada, você teve a segunda derivada, que foi quem tentou entrar nesse vácuo, e ainda é um player local, não está listado, mas conseguiu ter centenas de polos, e hoje provavelmente tem dezenas de milhares, ou às vezes até quase centenas de milhares de alunos, juntando graduação e pós, num modelo que nasceu localmente, não é um consolidador, mas está posto nessa volumetria, e a minha reflexão neste formato de quem conseguir fazer isso o quanto realmente sobra na última linha do balanço, né, se realmente é um modelo rentável, mas que se existe esse modelo de operação existe, e eu não tenho uma terceira derivada. É muito difícil isso acontecer. Mesmo quem tenta, tem dificuldades de fazer, né? Há, como eu coloquei também aqui em algum momento da minha fala, né, no processo de maior dificuldade de captura de público, né, vou chamar aqui do 1.0, do calouro, de fato, estereótipo que a gente está acostumado, novo aluno na educação superior, por vários movimentos macro, movimentos micro, um dos movimentos micro é justamente esse, do substituto que aparece para ensino superior, e de quem oferecia outro produto, né, eu estava em outro segmento educacional, do tipo, eu sou um operador de ensino técnico, quero pisar no ensino superior, ou sou um operador de curso livre, curso preparatório, e agora imagino que eu entro no superior, e entro no superior de uma forma diferente do que era. Então, esses movimentos, quando feitos baseados em alavancas de polo, por exemplo, eles também não têm condição de tração tão rápida. Primeiro, porque o modelo é diferente. Segundo, que você já tem um substituto rodando. Se eu sou um operador de técnico, por exemplo, e tenho uma rede no Brasil, esse dono do polo, dono da unidade, ele já vai ter o técnico como principal gerador de receita. A inércia dele para pular para superior é muito difícil. Então, enfim, não tem muito espaço. Nunca digo que é impossível, mas não tem muito espaço para isso. O perfil de quem está aqui, como eu mencionei, concentrado muito nas sedes, tem um empréstimo muito grande do modelo semipresencial, usando de diferencial lógico dessas instituições, que é o que você faz a prática numa unidade
na qual eu tenho os meus melhores laboratórios, eu tenho um ponto de eficiência acadêmica caindo nesse propósito, que é compartilhar a carga horária de professor na sala de aula, na qual eu tenho a prática também dos alunos que fazem o presencial, tá? Então, tem uma série de benefícios, lógico que tem os seus desafios. Primeira pergunta que vem, poxa, mas eu vou misturar um cara que está pagando 300, 400 reais com um que está pagando 800 na mesma sala de aula, na mesma turma? Sim, a gente faz isso, e eu diria que, na grande maioria dos casos, isso é uma reação mais inicial do que, de fato, na prática, acontecer algum malefício para a experiência do aluno, tá? Então, e lembrando sempre, tudo que eu estou falando aqui, o nosso mercado, ele vive já há algum tempo, e algum tempo, leia-se aí, pós-pandêmico, talvez tenha piorado, mas não é só a pandemia, mas a pandemia deixou isso mais fácil de perceber, de eficiência. É eficiência plena o modelo aqui. A gente não está nadando num mundo no qual receita é fácil. Eu tenho que ser muito bem posto na gestão de custo. Se eu faço isso, eu tenho oportunidade para conseguir capturar mais receita, né? Então, mesmo eu tendo um aluno que hoje tem um bolso menor, que não é um aluno de FIES, que vai ter a necessidade de desconto, vai ter que, né, no processo de venda aqui, ser apresentado a esses benefícios, mas eu preciso primeiramente ter uma gestão muito controlada aqui de custo operacional. E custo operacional nesse perfil de instituição, ele deriva de duas coisas principais: pessoas e prédio. Se eu uso isso bem, eu estou bem. Então, indo para a próxima tela, né? Só de novo, uma grande introdução aí ao resultado macro nosso aqui das instituições de ensino, que traduzem essas 25 mil matrículas, e estou falando de uma amostra de aproximadamente 300 mil inscritos aí, que se interessaram em fazer, ou pelo menos passar por um processo de decisão, seja ela de êxito ou não, para uma graduação nesse primeiro semestre de 2025. Legal, como é que essa curva se comportou? Acho que aqui tem informações bem interessantes, e parte desse desenho que está aqui na tela, ele sai de sazonalidade, de uma parte importante, que é legal a gente sempre ter no radar, e que para esse meio de ano também, obviamente, acontece, e eu vou tentar fazer um paralelo aqui quando eu expuser aqui o comportamento dessa curva, tem outros picos, outros, né, desenhos aqui nas semanas de captação, que são provocados por estratégia e por uma razão, né? Na verdade, são provocados por ações que são feitas pelas instituições, marcas, e tem uma razão estratégica para que isso aconteça em função de como o ciclo se comporta e como a gestão ao longo do processo deve ocorrer. Então, vamos lá. Vou começar pela parte esquerda, aí, pelas curvas, de fato, depois eu leio ali os percentuais aí de distribuição de topo e de matrículas por mês, tá? Então, primeiro ponto importante, né, se a gente olha para a curva vermelha, tem dois momentos nos quais, acho que a primeira leitura clara é: o mercado acende depois da virada de ano, fato. Isso válido para matrícula e válido para inscrição. Por que eu estou colocando isso? É só a gente ver a amplitude e os picos que acontecem depois de dezembro, a partir de janeiro, aqueles picos que acontecem no primeira metade, né, desse ciclo aí de início de ano, que vai de setembro a dezembro, né? Então, acho que isso está muito claro, muito fácil de ver aí no comportamento da curva. Porém, há um pico provocado, esse primeiro pico, que acontece ali em outubro, provocado por ação estratégica das instituições que trabalham conosco, com diferentes roupas. O guarda-roupa aqui ele é bem diferente, não é, tenho só a roupa ali, camiseta preta e calça jeans, não é assim para todo mundo, mas tem uma razão. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso capturar base nesse início de ciclo. Para quê? Para que quando eu caia lá no momento no qual está todo mundo indo atrás do aluno, que é justamente onde eu tenho a maior sazonalidade, eu consiga trabalhar esse meu custo de aquisição a patamares mais econômicos, mais eficientes. Como? Ao invés de eu bidar em Google, de eu bidar em Meta, né, de eu fazer campanha em Meta, eu posso muito bem reaquecer um público que eu trouxe nesse período via régua inteligente de relacionamento e automação. O Danilo, eu vi que ele está aqui na reunião, é o cara que toca isso aqui na Educa. Depois, quem tiver interesse pode falar comigo, deixa ele explicar isso com muito mais propriedade do que eu vou conseguir fazer aqui. Mas esse é o objetivo, por isso que existe um pico acontecendo em outubro, né, pré-ENEM. Então, aqui nessa base, o que que vem? São ações que a gente ativa ali uma marca forte com alguma condição, que ela é uma condição promocional, né? Então, um concurso de bolsa, um mega vestibular, alguma ação que eu consiga antecipar o comportamento aqui e o interesse.
E que é muito importante também nesse período, e que aqui, quando eu falo que a gente, quando generaliza, não consegue capturar as particularidades, e eu vou tentar dar essa, né, conotação aqui diferente, aqui é um bom momento para a gente poder fazer a captura de um bom trabalho de relacionamento com escolas. Então, esse primeiro momento da captação, se eu tenho, por exemplo, na prática aqui um vestibular tradicional que acontece antes da virada de ano, não vou julgar quando, se é mais para dezembro, mais para novembro, se é depois do Enem, coladinho no Enem, se é antes ou depois, mas nesse período a gente precisa alimentar essa ação com um trabalho feito com escolas que são aquelas que vão nos prover, talvez, aquele aluno que tenha uma característica ou características que favoreçam a sua conversão de um jeito menos custoso, seja na perspectiva de salvar preço, seja na perspectiva de CAC, de fato, do quanto eu vou colocar energia em marketing aqui para poder fazer com que esse aluno se interesse e faça a sua inscrição. Então, é muito importante nesse período que a gente tenha todo um planejamento, esse negócio de feeder school, relacionamento com escolas, começa agora, e agora, na verdade, há um mês e meio, quando de fato começam as aulas, ali em março, abril, a gente já tem que ter um planejamento para poder relacionar com as escolas que são relevantes de ensino médio, né, para poder ter esse público engajando e começando conosco nesse estágio, tá? Então, o que é crítico? Eu conseguir capturar base aqui. Por quê? Porque eu vou capturar a menor valor, eu vou conseguir um lead muito mais barato, e depois eu posso trabalhá-lo ao longo do processo né, de matrículas dentro do ciclo completo, tá? Então, notem que há esse primeiro pico, e o segundo, né, ele acontece, logicamente, pela convergência de algumas questões aqui. Quais são elas? A primeira que é posta por uma sazonalidade, que é qual? Primeiro é o início de ano, isso é notório, tem um crescimento, né, porque a primeira semana de janeiro já é mais impactante, e eu tenho o que é característico, que é o Enem, ou seja, nota do Enem sai, aluno vai atrás, né, consequentemente começa a se mover atrás de, pelo menos ver que tipo de bolsa ele vai conseguir ter, né, então esse pico segundo que acontece na curva vermelha é provocado por essas duas características sazonais aqui, né? Além disso, e aí é visão estratégica, uma vez que, pensando-se na equalização e alocação de orçamento de marketing, que, claro, a gente precisa salvar um pouco, né, um pouco não, precisa salvar bem do nosso recurso aqui, antecipando, tentando antecipar essa curva de inscrição, o que é diferente de tentar antecipar a curva de matrícula por um modelo de desconto regressivo, que eu vou diminuindo o quanto de desconto eu vou dar. Esse modelo aqui, ele é antimatrícula em um momento chave de captação, tá? Estou falando de antecipação de inscrição, acho que isso é bem importante para salvar orçamento. Porém, eu tenho sempre que ter uma grande reserva para o momento no qual eu tenho liquidez. O mercado está aceso, quer decidir, que é janeiro e fevereiro. Então, nesse momento, uma vez que eu tenho essas duas razões sazonais, início de ano e Enem sendo divulgado, eu preciso colocar mais um anabolizante aqui, que é qual? Uma outra ação de captura, um outro formato de campanha que vai colocar a marca sob alguma característica promocional. E aí eu crio esse pico que é o maior de captação aqui. Com isso, eu consigo diluir um pouco mais o meu custo de aquisição, lembrando das características que eu falei aqui. Eu tenho marca que foi trabalhada e é até legal, eu posso ficar falando aqui muito tempo sobre, né? Tem marca que é trabalhada pela tradição, pelo driver tradição, ela por si só faz sozinha, e tem outras marcas que são trabalhadas pela eficiência técnica do que foi construído. Então, tem instituições aqui que, se a gente perguntar, né, num conjunto de executivos de educação superior, o pessoal não vai nem saber direito quem é. Mas se você compara o volume de tráfego orgânico, o custo de aquisição dessa instituição com esse player que eu vou mostrar como exemplo aqui, que tem mais de 50 anos, ou tem quase 50 anos, eles estão páreos. Por quê? Porque eu tenho uma máquina por trás, eu tenho uma eficiência operacional em captação, um site muito bem posto, uma forma de trabalhar SEO que gera tráfego orgânico qualificado, a maneira como a gente expõe as campanhas que protege termos de marca para que a gente não tenha uma canibalização, né, da conversão e, consequentemente, um uso errado do dinheiro. Então, tem várias questões nisso que favorecem o processo aqui para que a gente tenha esse comportamento acontecendo em janeiro, esse pico ocorrendo ali nas inscrições, tá? Então, essa é a leitura, novamente, dos inscritos. Vamos olhar para a outra curva de matriculados, tá? Depois eu também vou, quando eu projetar o exemplo dessa instituição, eu vou falar um pouquinho do desafio de, poxa, a gente não conseguiu, vamos supor que a gente não tenha essa condição de antecipar um pouco o topo de funil, lead, inscrição online de setembro, outubro, fiquei muito vulnerável, vou precisar compensar esse volume
em janeiro, fevereiro e março, ou se eu tenho um padrão de gestão aqui na minha instituição que, poxa, eu só começo a captar depois do meu vestibular tradicional, né, assim, eu vou fazer só depois que eu tiver o resultado tradicional, não vou fazer nada, não vou abrir meu online, não vou abrir Enem, não vou abrir nada, vou esperar meu tradicional aqui, vou deixar ver o que vem e aí depois eu resolvo. Se a gente peca, ou seja, alguma variável não controlada, externa, acaba atrapalhando esse processo, a gente vai ficar vulnerável para que se faça a captura de resultado no momento mais caro. Então, quem deixa para ter resultado nesse período, gasta 3, 4, 5 vezes mais e, consequentemente, acaba tendo um cenário de custo de aquisição, CAC, exponencial muito alto e lógico, isso atrapalha demais aí, né, a saudabilidade, né, do todo em termos de captação, tá? Então, bastante importante a gente ter isso no radar, ficar ali dependendo de base nova, precisa de base nova para fazer matrícula, não tem a base histórica legada, trabalhada, nutrida, é complicado, e cada vez tem sido mais complicado, né? Uma vez, de novo, que a gente tem um cenário aqui de setor que ele vem decrescendo em termos do seu potencial líquido, tá? Maravilha, vamos olhar aqui para a curva de matrículas. Então, voltando à historinha que eu contei aqui, a gente abre captação, tenta provocar uma antecipação de curva de inscrição, volume de matrículas começa a vir a partir do quê? Da divulgação deste resultado, que pode ser de um concurso de bolsa ou de uma campanha que ela, de certa forma, represa um pouquinho a conversão, é só olhar como eu tenho muito inscrito para depois começar a enxergar a matrícula, então isso vem depois, no momento que é anterior à Enem, né, aqui a gente, nessas semanas a gente tem ali as duas provas de Enem acontecendo, então eu tento fazer com que esse aluno decida antes da prova de Enem, usando de algumas condições comerciais aqui que podem ser favoráveis para que ele decida antes, do tipo, pô, matricula aqui, você foi bem no Enem, depois eu devolvo seu valor, algo assim, né, depois devolvo o valor da sua matrícula, coisas assim, né, simplistas, mas que isso ajuda a gente pelo menos salvar um pouquinho de base aqui, que tem dois picos ocorrendo, né. Aqui provavelmente eu tenha safras de instituição que fizeram, né, essas ações em sazonalidades distintas, a que divulgou primeiro teve o primeiro pico, a que divulgou o segundo teve o segundo pico, enfim, mas é basicamente isso o que ocorre aqui nesse primeiro movimento, tá? Depois tem uma baixa de matrícula associada a Enem, tem alguns lugares nos quais a gente trabalha aqui que tem, nesse mesmo momento, vestibulares de instituições públicas também acabando, né, de alguma forma, que acabam, de alguma forma, puxando, né, a atenção primária aqui para isso, e depois a gente enxerga o que para mim é muito importante, não só para agora, como para 2 últimos anos, que é o primeiro pico que se enxerga em termos de matrículas e quando a gente tem que estar bem preparado. A Black Friday para a educação já virou padrão. E não é só uma semana, é uma extensão. A gente costuma ver, vamos fazer aqui uma campanha de Black November, colocando o mês inteiro. Beleza, até posso achar né, até concordo, até acho que isso é uma ação interessante para esse mês. Porém, o mais importante é capturar do momento no qual a gente tem a primeira parcela de 13º acoplada a uma Black Friday até a segunda parcela de 13º, que é dia 15, às vezes até um pouquinho mais, até dia 20 de dezembro, é quando eu tenho uma liquidez crítica, que aquele dinheiro no bolso, aquela condição de pagamento imediato, permite que a gente faça mais matrícula. Por isso que eu tenho esse pico acontecendo aqui. Quem é o público que vem aqui? E aí notem a diferença, tá? E isso é bem importante. Se eu deixo para fazer uma ação de Black Friday, ou seja, eu quero capturar base por Black Friday, eu quero fazer aqui o meu melhor desconto, eu vou jogar isso num criativo, soltar lá no Face, no Instagram, e vamos ver se vem base. Vejam, isso não acontece com tanta intensidade. Eu não consigo trazer tanta base quanto eu consigo fazer matrícula. Então, essas campanhas elas não são de atração, elas são campanhas de conversão. Por quê? Porque eu tenho liquidez no bolso, eu tenho o 13º acontecendo. Então, esse é um período muito importante para planejamento de desconto, de campanha comercial, de como eu aciono base. Qual base? Lembra que eu falei? Essa base aqui, ó. Esses caras vão entrar, logicamente, nessa ativação que acontece nesse período, tá? Findado esse processo que eu descrevi agora, a gente tem, logicamente, Papai Noel, fogos, Réveillon, volta o ano em janeiro. E aí volta no que eu coloquei. Sazonalidade de início de ano, Enem, ação bastante intensa promocional para que a gente consiga concatenar a base aqui e ter o pico que aparece aqui em janeiro, né? A partir daí, tanto via nota de Enem, quanto a divulgação de um eventual vestibular ou de alguma ação, a gente tem um mês mais importante de captação, que foi fevereiro. Né, assim, pelo menos o início de fevereiro, capturou bastante aqui, né, foi o pico que a gente observou em termos de conversão no ciclo.
Isso durou pelo menos por 2 semanas. O advento de início de aula, tem muitas instituições que começaram pré-carnaval, né? Carnaval aconteceu na primeira semana de março esse ano. Também dá uma freada na curva, mas foi bastante intenso aqui o início de fevereiro. E segue-se, né? Acho que só ver o quanto que a curva azul descola da curva vermelha, que foram nas semanas bastante importantes para a conversão. Entra em março, a expectativa era que, legal, no ano passado a gente teve um carnaval atrapalhando em fevereiro, ele foi no meio de fevereiro, e aí o pessoal esperou o carnaval para gastar dinheiro depois decidir. Agora, como vai acontecer na primeira semana de março, a tendência é que março também eu tenha um pico ali e consiga resolver depois do carnaval. Isso não aconteceu da forma como a gente imaginava. Março não foi um mês ruim, péssimo, na verdade, mas não foi um mês, né, na expectativa. A gente tinha mais expectativa aqui por conta do efeito de carnaval, até segurando o início de aula em algumas instituições de ensino, e acabou não tendo tanta repercussão na volta, né? A gente fez um volume de matrículas regular para esse período, tá? Tem um pico aqui justamente pela volta do carnaval, né? Termina aqui, né, assim, volta e tem um pico, depois isso já, de certa forma, encerra-se, né, finalizando o ciclo. Então, um pouco da história do ciclo, de novo, não dá para dar todas as características, é essa aqui para 25.1, tá? Olhando para a parte direita da tela, né, principalmente na distribuição das proporções, então, o que é bem relevante? O mês, novamente, de dezembro, capturando 14%, né, do volume de matrículas, é a metade do que a gente pegou em fevereiro, e dá para se dizer também que é perto da metade do que a gente pegou aí de volume em janeiro, para um mês que tem talvez aí quase que 2 semanas ou uma semana e meia de um período muito frio ali por conta das festas e por conta de férias, é um ótimo resultado. Se a gente concatena a última semana de novembro com as 2 primeiras de dezembro, com certeza a gente, né, consegue chegar em um volume próximo ao que foi o mês de janeiro e o mês de fevereiro. Então é um período bem importante. Aí você tem a janela de festas, férias, volta e já volta bastante aquecido. São esses 3 meses bem importantes para o ano, tá? Lembrando que a base não é capturada só nesse estágio. Notem que em outubro a gente tem ali 20% do ciclo capturado em base, lead, com várias ações. Eu falei aqui dos vestibulares, mas é claro que aqui também tem a questão de Enem funcionando bem, né? Não para matrícula, mas para nutrição dessa base, para virada lá na frente. Então é bem importante a gente estar preparado para isso. E por fim, notem as taxas de conversão, que elas vão aumentando de uma maneira bastante expressiva. Tem uma queda em janeiro por conta dos movimentos de maior atratividade de base, Enem ativa, início de ano, você traz um público ali que esperou virar para começar, né, para ter lá o desafio de ano novo, e aí, consequentemente, começar a se interessar por um curso superior, e tem o que eu falei, a provocação, a segunda categoria aqui de efeito de pico, de ter uma ação que vai trazer mais base, então por isso que eu tenho uma conversão menor, porque eu tenho muito volume de inscritos também, embora eu faça a maior proporção de matrículas do ciclo. E fevereiro, e, né, março com menor volumetria, mas fevereiro a gente tem aí o pico da conversão acontecendo, como é de costume, tá? Legal. Comparando as formas de ingresso aqui para cada uma das modalidades, né, a performance delas. Então, primeiro ponto muito importante, o vestibular online ele continua sendo o vetor de geração de resultado todo dia, toda hora. Se eu tenho um ciclo de captação que tem uma duração aproximada aí de 7 meses, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, eu preciso fazer matrícula de forma também permanente, diariamente, de uma maneira muito, né, todo dia, toda hora, ou seja, eu não posso deixar de matricular. Então, se eu tenho efeitos claros na minha curva de matrícula, de represamento provocados por um vestibular tradicional, por exemplo, Daniel, eu quero fazer um vestibular tradicional em outubro, porque a gente sempre fez, e antes disso eu não vou abrir nada. Tudo bem, que isso seja consciente, que eu estou deixando um pedaço do volume que poderia já estar matriculado fora. Mas Daniel, se o cara matricular aqui, depois ele vai cancelar. Aí a gente puxa uma outra caixinha para dentro e começa a falar sobre ativação de aluno, gestão de permanência, controle de cancelamento, que ações a gente pode ter para que isso seja evitado. Ações que têm diferentes características, desde aquelas que podem tentar amarrar no bom sentido o aluno na perspectiva financeira, característica já a ação ou o uso do parcelamento em mais meses. Eu pego a semestralidade do aluno e faço com que eu use os meses nos quais ele fica esperando para poder começar a estudar, né? Ele paga a matrícula, espera para começar a estudar e pagar sua primeira mensalidade, como um parcelamento da semestralidade. Então, ao invés de 6 vezes, 5 mais 1, eu consigo colocar 8 mais 1. Então, eu crio uma forma de ter um vínculo maior, né?
É óbvio que isso tem que ser muito bem explicado, posto e, né, apresentado. Tem as diferentes formas da gente conseguir ter equipes aqui que vão cuidar dos diferentes estágios do processo, né? Porque é comum a gente associar a gestão desse sucesso aí de um aluno não cancelar ao nosso gestor de vendas, ao comercial, a pessoa que faz a matrícula. Isso não necessariamente, na minha visão, não deveria ser responsabilidade desta pessoa. Eu preciso ter alguém que olhe para ativação e permanência. Então, tem outras camadas dessa história aqui, tá? Mas, de toda forma, voltando ao que eu estava colocando inicialmente, vestibular online, tá? É o nosso canal de ingresso mais importante, tá? Nesse sentido, o que é também bem relevante de ser compreendido? Dentro das instituições aqui, a amostra que a gente está analisando, existem aquelas que seguem a portaria de 2002, se eu não me engano, a data, que falam, olha, eu preciso de uma redação para analisar esse aluno e aprová-lo, então a prova online é feita por redação, e tem outras que acabam optando por um vestibular de múltipla escolha e cumprem as normas, a regulação, com outros componentes, usando redação de Enem, usando documentos que validem que esse aluno é formado no ensino médio e, consequentemente, ele pode se matricular, mas eu faço o quê? Que é o mais importante para mim. Eu transformo esse evento em algo que não destrua a conversão. Se eu pego um aluno que está hoje em transporte, andando, né, em trânsito, e ponho para ele uma redação com as características de instituição pública, né, com um tema de FUVEST para ele fazer ali, com certeza, eu vou parar nesse estágio. Eu preciso ser mais flexível, não estou dizendo para banalizar o processo de seleção, embora em muitos dos casos isso acabe acontecendo, e é consequência da forma como a gente está pondo a regulação nesse estágio, né, e como o setor evoluiu, mas eu preciso facilitar o processo desse aluno participar do mecanismo avaliativo que a gente decidiu colocar, tá? Isso é bem importante. Com isso, a gente consegue, de certa forma, ter um público maior para poder fazer matrícula e, dessa maneira, alavancar essa forma de ingresso como aqui ocorre, tá? Vestibular tradicional, aqui ele representa pouco na perspectiva de matrícula. Por quê? Porque é isso, ou seja, eu vou capturar muito, eu vou atrair muita gente, mas eu não vou fazer muita matrícula. E tudo bem, ela serve para isso justamente. Um vestibular tradicional aqui, na sua grande maioria, é usado como um concurso de bolsa. Então, eu vou falar, olha, marca tal, marca de qualidade, tem aqui a condição de você concorrer a uma bolsa de até 100%. Legal, legal. Muita gente se inscreve. Não necessariamente essas pessoas participam dessa prova, tampouco matriculam com base nessa prova, mas me dão condição de trabalhá-las para que ela venha com o seu Enem, faça uma matrícula ao longo do processo, ela faça um vestibular online, que ela eventualmente use de outras formas que a gente tem aqui disponíveis para efetuar a sua matrícula, não necessariamente participando dessa prova presencial, dessa prova tradicional, aí, pode ser ela online, feita. Tá? O objetivo, de novo, de uma ação como essa é captura de base e não resultado fim de matrícula com conversão imediata. Eu quero pegar essa base e trabalhar por outros canais, só que eu captei esse lead a um custo baixo. Por isso que é tão pequeno o percentual direto de conversão aqui deste público, tá? Enem, 20% presencial, obviamente mais associado ao público de presencial ainda, embora isso tenha mudado. Não sei quem teve já a curiosidade de analisar em censo. 2023, aproximadamente 56%, 57% do público até 24 anos, pega o extrato de até 24 anos, entre um curso EAD. Tá? Então, cada vez menos a gente pode concluir que o aluno que escolhe presencial é o aluno mais jovem. Depende muito. Se a gente colocar uma lupa e granularizar na geografia, beleza, acho que isso faz sentido, mas com a explosão de matrículas que a gente teve por conta do modelo EAD, isso já não é mais verdadeiro dentro desse extrato aí etário, tá? Então, logicamente, isso tem a ver com o Enem, por quê? Porque tem uma boa parte do público de Enem, que é o cara que está saindo do ensino médio e tem essa idade. Logo, espera-se que no presencial a gente teria um efeito maior disso, ainda acaba acontecendo, mas não é tão distante quanto já foi um dia, né, do EAD, não ter quase nada de alunos ali usando o Enem como processo, como, né, a forma de ingresso aí para ingresso, tá? Forma de ingresso para matrícula. Também para Enem, super importante, que a gente tem um processo fluido aqui de aprovação. Então, desde uma tentativa de automatização da validação da nota, até uma fluidez na concessão da matrícula, para que esse aluno pague primeiro, faça uma matrícula, que a gente chama aqui de matrícula financeira, e depois ele avance para a parte documental, assinatura de contrato. Lembra do processo, o aluno tem pouca paciência para decidir. Aging de 48 horas, 72 no máximo, e aí a gente perde a atenção, esse cara, se voltar, volta por outra campanha, vai custar mais caro e, consequentemente, vai atrapalhar o nosso processo, tá? Transferência e segunda graduação, começando pelo último, segunda graduação mais relevante para o EAD, mas continua
costuma ser mais relevante ao longo do ano. O primeiro ciclo não é tão significativo a entrada de segunda graduação. Para quem opera em 4 entradas, a partir do módulo 2, 3, 4, segunda graduação começa a ser bem importante. Aqui já é, mas continua sendo e tende a ser mais. E transferência em início de ano não é tão crítico. Para meio de ano, super importante, inclusive característica aí para 25.2. Antes de entrar no último slide aqui que fala de portfólio, voltando para a curva que eu coloquei anteriormente, só trazendo uma analogia para 25.2. Até agora a gente está navegando em um mar mais tranquilinho. Maio começa a ficar um pouco mais, né, crítica ali a condição aí do mar no qual a gente está navegando. Junho já começa a ficar bem aquecido, julho é tempestade ali para a gente conseguir fazer o melhor resultado, e agosto da mesma maneira, mas principalmente em julho. Então, crítico que a gente consiga ter, ao longo desses próximos 45 dias, um efeito similar ao que eu falei aqui do mês de setembro e outubro, ou seja, a gente precisa capturar muito topo, eu preciso ter condição de lead vindo, porque se eu deixar para julho, não é evento Enem que vai acontecer, mas é quando todo mundo vai estar tentando cavar resultado. Então, precisa ter esse mecanismo de antecipação aqui acontecendo, tá? Isso vale para presencial e, obviamente, também vale aqui para EAD, tá? Daniel, antes de... tem duas perguntas que eu acho que elas são bem diretas, específicas sobre esse slide aí, tá? O Bernardo pergunta se em medicina você tem mais ou menos essa mesma distribuição. O que você podia trazer, assim, fazer um... Medicina depende muito, depende bastante de como que cada instituição tem optado por fazer o seu processo de avaliação. Então, o que eu quero dizer com isso? Ainda tem boa parte das instituições de ensino que apostam no modelo convencional de abrir uma prova tradicional presencial com um hiato de 2 meses, no qual eu abro o meu edital e solto campanha até a data de execução de prova. Esse é o clássico e continua sendo a verdade para boa parte dos players. Quem opta por esse modelo tem cada vez mais dificuldade de conseguir chegar numa relação, uma razão candidato-vaga que suporte, né, a necessidade, ou seja, tem uma alta probabilidade de deixar a vaga na mesa. O que se tem visto? Primeiro, uma migração, uma tentativa de ser plural na concessão aí de formas de ingresso que aloquem as vagas em diferentes canais. Então, o Enem tem aparecido, em alguns casos, há uma migração do vestibular tradicional presencial para um vestibular tradicional online, em algumas situações. Tem players muito renomados até fazendo opção por esse formato, porque naturalmente você quebrou um pouco da barreira geográfica. Então, não dá para se colocar tanto em comparação aqui o que eu tô usando para outros cursos. Depende muito da estratégia de cada instituição. O que tem funcionado melhor acho que características de medicina que tem, não me importa muito se eu estou falando de um segmento novo, um segmento mais veterano em termos de oferta de medicina. É uma tentativa de antecipar ao máximo campanha, ou seja, ter uma duração de campanha mais longeva, para que a gente consiga nutrir melhor o lead, trazer mais volumetria de inscritos pagos e ter condições sempre de, uma vez que eu busco, né, ter um vestibular tradicional aqui presencial, porque eu aposto na minha infraestrutura como um chamariz, né, sendo eu um player novo ou um player mais tradicional. Maravilha, eu sou super defensor de que tem que existir, porém eu tenho que ter o plano B e C já engatilhado. Então, primeiro, né, a distribuição das vagas em, por exemplo, um pedaço em Enem, outro em vestibular, o que dá uma facilitação aí para o aluno poder se inscrever em 2 canais. Tem aquelas instituições que já deixam, depois do primeiro vestibular, um processo contínuo de vestibular online acontecendo, e não é contínuo todo dia, toda hora, mas a cada semana tem uma prova. Daniel, mas banaliza a medicina, sem dúvida, não discuto que isso muda muito o processo, mas é como, em muitos casos, as instituições estão conseguindo fazer matrícula, porque não está conseguindo gerar a volumetria de inscrições pagas de candidatos aprovados no número de vagas que são disponibilizadas. Então, depende muito da estratégia. Outro caminho que medicina tem seguido aqui, importante, a busca por público novo na segunda graduação. E aquele aluno que fez uma enfermagem, que opta agora por fazer medicina, que fez uma biomedicina, que opta por fazer medicina. Isso intra, ou seja, eu posso fazer isso para os meus alunos egressos, ou fazer campanha, mercado e trazer um público que tenha um pedaço das vagas alocado nesse canal. Então, são, de novo, pitadas aqui do que a gente tem visto para a medicina. Perfeito. O Bernardo é diretor da Strix.
que é a empresa, a banca, né, que faz os processos seletivos nossos, por exemplo, lá na Baiana, né? Então, Conheço ele. então quem depois, Bernardo, até coloca aí teus contatos aí, Não, eu falo com fazer ele que nem o direto, conheço Vianney ele. faz. Não sabia que ele estava aí. É, Tudo bem, Bernardo? e outras instituições que queiram, por vezes, tem instituições que me procuram aqui, né? O Meeting serve muito para isso, me procuram para saber quem é que faz, quem que se indica, né? Que faz processo seletivo. Isso a gente consegue indicar de olhos fechados, que é uma empresa super renomada e trabalha no Brasil todo aí, super bacana a pergunta. Tem uma pergunta bacana do Marcelo ali também, mas aí, Daniel, eu vou deixar para fazer essa pergunta quando você concluir aí, para a gente trazer a Jaque para o jogo aqui, né? E porque Beleza. eu acho que essa é uma pergunta bacana de fazer para você, mas também lá para a Jaque, na realidade, da Unifacisa. Segue aí. Maravilha. Eu vou usar mais 5 minutos aqui, porque eu vi que eu já estourei o tempo. Então vamos lá. Só para fechar, parte de cursos, acho que aqui, de novo, para presencial, já tinha mencionado de uma maneira que en passant, bem breve, mas que há claramente uma dependência grande de principalmente 2 cursos daqueles que são protegidos pelo EAD, protegidos do EAD, não pelo Direito e Psicologia, o que não significa, novamente, que eu não tenha carga horária aqui posta em momentos que são assíncronos remotos, eu tenho, porém, eu não oferto isso no credenciamento EAD, que é Direito e Psicologia, são os dois aí que tem, né, na proporção duplo dígito, bem importantes, quase que tendo aí 1/4 do volume de matrículas capturadas. Então, crítico, quem não tem a condição de oferta, tampouco a volumetria de vagas em condições elásticas aí para oferecer esses 2 cursos no presencial, deveria tratar e deveria pensar nisso. Terceiro representante, bastante recorrente também, né, nos últimos 3 anos, aí, análise e desenvolvimento de sistemas, e vejam que ele é top 3, aí, a terceira posição, tanto no presencial quanto no EAD, curso incrementalmente, ano a ano, aí, mostrando resultado significativo, porém, já com um dilema de mercado de trabalho que é distinto, né, acho que quem acompanha também vê, já tem uma saturação grande de profissionais na área de tecnologia, mas é essa formação que dá a maior condição, né, percepção ali do aluno de prática, por conta das matrizes e componentes curriculares aí que são bem aderentes ao mercado de trabalho, o aluno entende aquilo de uma maneira muito mais fácil do que, por exemplo, ciências da computação, e é o curso de mais rápida formação. Então, consequentemente, isso ainda gera muito interesse e vende. Depois eu tenho a chuva de cursos de saúde, biomedicina, enfermagem, medicina veterinária, nas suas especificidades, e educação física, seguido de administração e mais 2 de saúde. Então, na prática, eu tenho muita saúde aqui, né? Uma vertical de saúde muito importante, os 2 regulados ali que protegem quase que 1/4 do volume de matrículas, e essa característica do curso de análise e desenvolvimento de sistemas é entre os principais cursos no presencial. No EAD, compra primeiro dos principais, embora pedagogia, né, como representante central das licenciaturas, já sob revisão, né, dos ajustes que foram postos aí em regulação das DCNs, né, que tem 2 anos para capturar e que tem que ser visto aí como o curso vai ser oferecido. Aqui ainda é um modelo assíncrono, na sua grande maioria, é o 100% online. Administração primeiro, depois análise e desenvolvimento de sistemas, e aí começam a ter cursos que são oferecidos no modelo semi-presencial. Primeiro deles, biomedicina, segundo, educação física, farmácia, estética e cosmética, tá? Então, de novo, a gente olha ali, há uma maior pulverização, os 80% são mais pulverizados, uma distribuição ali mais homogênea a partir do segundo colocado, que é pedagogia, entre os outros, do que acontece para o presencial, né? Só olhar o Odonto lá que tem 4%, o Direito tem 13%, e Psicologia 12%, Análise e Desenvolvimento de Sistema 7%, para o EAD a cauda é mais longa, mas, de novo, lembrando que eu falei aqui, eu não estou dizendo que eu tenho player, ou porque eu tenho polo no Brasil inteiro, que eu não tenho essa pulverização toda, o que implica naturalmente nessa maior pulverização também do resultado, eu estou concentrado nas minhas sedes, então isso acaba sendo um pouquinho mais enxuto, a extensão da cauda é um pouco menor do que, de fato, se a gente olhasse para um player nacional aqui, tá? Então, o que eu queria trazer, em termos gerais, é isso. Eu vou mostrar rapidamente só o exemplo que eu falei aqui bastante sobre a instituição, para ter um pouquinho mais de indicadores do que aqueles que a gente está acostumado, tá? Não tem meu e-mail aqui, mas tem o telefone, quem precisar depois manda no chat, eu passo sem problema algum, tá? Então, vamos lá. Prometo que eu serei breve aqui, porque já consumi muito tempo. Vamos lá. Legal. Então, o que eu fiz questão aqui de colocar, tá? Essa instituição trabalha conosco no Noroeste do Paraná, tem 7 unidades, trabalha conosco desde 2021. O primeiro ponto importante que eu coloquei, falei e expliquei, né? Esse lance de captação, se ele não é visto com uma perspectiva de longo prazo, ele acaba
tendo talvez conclusões imediatistas que não necessariamente capturam o melhor resultado. Esse é um bom exemplo. Então, notem que nos primeiros anos, primeiro e segundo ano, quando você destrava ali alguns gatilhos de eficiência, o resultado vem muito rápido, né? Marca muito qualificada, com algum refino, o resultado vem. Quase 40% de crescimento no primeiro ano, 18% no segundo ano, e aí começam a trazer os dilemas internos de gestão, seja por conta de uma mudança do que eu falei, de uma estrutura de instituição que está acostumada a operar num modelo sem fins, passa para com fins, tem mudança de gestão, tem N temas, mudança de sistema de gestão acadêmica, isso impacta, principalmente naquela época, a evolução dos cursos presenciais, mas mesmo assim se captura um crescimento em primeiro semestre. Depois retoma-se. Daniel, deixa tá em formato apresentação aí para ti, porque tá. Faz o seguinte, coloca em modo apresentação e aí depois tu compartilha a tua tela. Ver se esse truque aqui vai funcionar, porque o Meet tem essa questão com o PowerPoint, porque estava no modo edição, estava difícil de ler. A edição passada a gente teve um probleminha com isso. Agora foi, né? Agora. Maravilha. Valeu. Então, o que eu estava mencionando é justamente essa evolução aqui. Esse ano muito expressivo, então 28% aí 29% de crescimento da base toda. E pegando numa quebra aqui, né, mais de longo prazo por modalidade, vejo que não é todo ano que tudo cresce, né? Eu tenho um dilema de semipresencial, então neste ano num modelo acadêmico aderente, mas no fim eu tenho um CAGR aqui muito significativo nesse horizonte aí de 5 anos, né? Acho que dificilmente a gente consegue ver quem não está dentro de uma plataforma de consolidação crescendo com esse tipo de comportamento aí no histórico do setor. Além disso, outro ponto muito relevante, a gestão de tudo isso é feito com bastante cuidado, né? A gente tem bastante cuidado aqui em colocar o dinheiro que é investido sob perspectiva nos canais digitais, que é o que a gente gerencia, então quase R$1 milhão aqui gerenciado para essa instituição, houve mais 825 mil colocados em offline, né, desculpa, 825 mil no ano passado, então gastou-se um pouco mais, o resultado veio, né, então acho que aqui o custo está controlado, que é o mais importante, mais 690 mil postos offline, então aqui quase 1.700.000 aqui investidos para esse ciclo de captação, tá? Primeiro ponto, o custo de inscrito aqui controlado, dá para ser melhor? Dá, a gente tem casos aqui que chega perto de 30, mas não está ruim, 45 arredondando aí reais pelo inscrito completo, né? Então é o cara que dá nome, e-mail, telefone, dados pessoais, curso, forma de ingresso, e o custo por matrícula considerando só mídia aqui, tá? Então, de R$170, um pouco menor, inclusive, do que foi no ano anterior, em 2024. O que eu coloquei na minha fala geral ali é justamente esse efeito aqui de final de ciclo, tá? Então, se a gente deixa muito para capturar base nova nesse período, a gente acaba gastando mais do que deveria. Vejam que quando eu falo que a gente faz uma campanha forte, principalmente em outubro, aqui, que traz bastante volume, eu estou capturando um lead a R$22. Se eu deixo para fazer campanha aqui, eu capto um lead a R$70. Então, prejudicial para o orçamento completo aqui de marketing, tá? E por fim, só para encerrar, aquilo que eu falei, né? Essa instituição aqui, ela capta volume, cresce, como eu coloquei, e também olha para a receita, resultado financeiro do semestre. Então, são quantias, logicamente, bastante significativas aqui para uma safra de alunos novos, mas que elas sempre são acompanhadas. Então, a gente também conseguiu cumprir aqui no presencial com um pouquinho mais de dificuldade, porque, claro, aqui não tem muito segredo, são praças que têm uma competição mais aguda, uma sociodemografia mais complexa, então tem desconto, obviamente, posto aqui com inteligência, mas vejam o quanto o semipresencial ajuda na composição desse mix final, né? Então eu tenho 3,3 de completude aqui de meta de receita líquida, né, meta financeira, receita líquida projetada em 6 meses, muito por conta do que foi o resultado aqui do semipresencial. EAD ainda capturando matrículas, na verdade fechou agora, essa semana, capta em 4 entradas, então acredito que não chegue nos 268 mil aqui projetados, mas deve ficar bem próximo disso, e de toda forma o todo aqui que foi gerado como meta foi cumprido. Então esse é outro tipo de indicador que a gente está super acostumado a colocar em perspectiva e em acompanhamentos nos modelos nossos aqui de captação. Beleza, pessoal? Falei pra caramba, ocupei tempo da Jaque, desculpa, Jaque, mas passo a bola para você, fica à vontade, Fred, como vocês quiserem tocar, estou à disposição para prosseguir aqui. Beleza. Bom, já que aí eu vou assim deixar livre, aberto para você, eu acho que a ideia aqui seria assim, né, em função, e a gente entende porque é muito... Se você não entender aí a relação de você se vire aí depois, o Daniel que se vira para poder conversar com você depois, né? Mas brincadeiras à parte, eu acho que assim, é um volume de dados super importante, né, que traz assim muitos insights para a gente. E aí eu acho que o que seria
bacana, te deixando muito à vontade, é você contar um pouco, né, dentro dessa lógica, né, das coisas que o Daniel trouxe, como é que você viu essas coisas acontecendo né, na captação de 25.1 na Unifacisa, o que de repente não foi trazido, mas que você poderia trazer como também fator de sucesso, enfim, queria que você contasse um pouco para a gente como foi sua captação de 25.1 lá no Unifacisa. Olha, eu vou trazer aqui algumas provocações, tá? De fato, o Daniel ele é bem cirúrgico quando ele traz aí toda a jornada e dados, né? Com base em dados, a gente não está trabalhando com achismo, quando a gente visualiza aí todas as curvas, né? E a gente trabalha muito isso na ponta também, né? Com a consultoria, enfim, olhando o viés das curvas da captação, como é que a gente pode atuar e melhorar sempre com base em projeções e análise de métricas. E aí eu quero trazer uma provocação. Aqui, todos gestores, né, da área educacional. E aí, quais são as ferramentas que a gente está trabalhando? Né? Que tipo de tecnologia hoje nos apoia para a construção desse resultado? Um outro dado, capital humano. Como está o treinamento do meu capital humano? Será que se eu questionar hoje, né, com base nas minhas metas, o meu time de captação, será que ele sabe qual é a meta de captação da instituição? Né? É o básico bem feito. Conexões estratégicas. Que conexões seriam essas? Conexões internas, dentro do time. Será que o resultado da captação ele é única e exclusivo responsabilidade do time comercial? Não. Né? Isso é claro e está claro para todo mundo que não. Porque eu tenho que ter envolvimento com o marketing, o meu marketing, como você vê aí nas curvas que o Daniel traz, se eu não antecipo essa comunicação de forma estratégica, vai prejudicar o meu topo de funil, vai prejudicar as ações comerciais, né, as estratégias de campanha. E o time pedagógico, será que o time pedagógico está dentro do processo? Né? Será que a coordenação pedagógica ela entende o que o comercial está fazendo para levar esse discurso, muitas vezes, para dentro de sala, para fazer a gestão da permanência desse aluno? Porque a gestão da permanência ela não é única e exclusiva do comercial. Será que a qualidade que o comercial está trazendo para dentro da instituição é por isso que está evadindo? Não é. Né? Muitas vezes a gente entende que é uma jornada contínua, uma jornada complexa e que precisa de vários pontos de conexão. E um outro ponto, posicionamento de marca. Né? Eu vim de outras instituições, né? Estou há 12 anos nessa brincadeira do setor educacional, e assim, passei por outras instituições de ensino, e hoje a particularidade da Unifacisa, ela, como o Daniel bem citou no início da comunicação, ela tem uma particularidade peculiar, né, de uma região peculiar, de personas que muitas vezes que eu trato peculiar e que eu vou ter que me adaptar àquela região. Será que a gente não está fazendo, muitas vezes, uma estratégia de posicionamento que diferencia da realidade da minha, e aí eu só estou olhando para o meu concorrente? Será que essa concorrência ela está me dando insumo suficiente para eu tratar, ou eu não estou olhando com olhar clínico a minha fatia do bolo, aonde eu quero ali atingir, né? Será que eu estou fazendo a escuta de fato necessária da persona, analisando a persona que eu devo atingir? Né? E aí, sim, eu entendo que quando a gente faz toda essa analogia, né, toda essa reestruturação de como eu vou me posicionar, eu venho aí com a definição de campanhas estratégicas, que aí o Daniel ele traz alguns tipos de campanhas que podem se utilizar. É um Black Week, é um mega vestibular, é um vestibular tradicional. Eu entendo, de certa forma, como campanhas macros, e é assim que a gente trabalha internamente. Mas quais as campanhas micros que estão de acordo com o meu público, né, com o meu perfil, com a minha região, com a minha realidade que eu estou realizando? E foi através, muitas vezes, dessas campanhas micros que eu consegui aí entregar um mega resultado. Claro, fazendo todo o exercício do macro e não deixando o micro apartado do processo. Né? Então, é uma tua experiência, é um posicionamento prêmio, é atingir o cliente, muitas vezes, num atendimento muito mais humanizado. Eu entendo que a tecnologia hoje, ela faz parte do processo, né? E aí tem que fazer parte do processo, porque ela vai otimizar, muitas vezes, a minha captação, mas o humano hoje, dentro do meu contexto, ele funciona muito positivo. Muitas vezes, ações que antecipam o processo de captação é o que está fazendo a minha conversão acontecer.
né? Então, assim, é trabalhar a minha realidade regional. Não quer dizer que é uma receita de bolo que todo mundo vai aplicar de forma igualitária e que vai dar certo para todo mundo. Pode não dar. Né? Por isso que o Daniel ele traz aí muitas vezes insights macros dentro do processo que funcionam, né? E que funcionam há mais aí de 20 anos, com 20 instituições aí de ensino a qual ele faz aí o processo de auxiliar essa gestão, mas é o olhar clínico, né? É olhar para dentro de casa, o que é que eu tenho, como posso melhorar, com essas 5 frentes que eu falei, e mais, quais são as ações micro que eu posso atingir ali a minha persona, né? O público-alvo que eu quero atingir. Porque não adianta querer todos os públicos, eu tenho que ter um direcionamento específico. Qual o público que eu quero atingir e qual é as ações que eu vou fazer para determinado público. 70% da tua captação está nesse público. O restante é processos que vêm muitas vezes para agregar. Ô, Jaque, e qual é você falou no início da sua fala sobre a relação do comercial, né, com a área acadêmica, com a área de marketing, né? Eu não sei se você aí tem, por exemplo, o mesmo modelo que eu tenho na Baiana, né? Na Baiana o comercial é par do marketing. A gente, então, assim, tem os desafios, óbvio, mas eu entendo que a gente consegue fazer uma entrega muito rica por conta, né, desse bate-bola, independentemente do contexto hierárquico e de como isso está posto no teu organograma. Qual é o papel assim do comercial nisso? Né, você sabe a edição que você participou com a gente estava falando naquele momento um pouco dessa coisa de o comercial sair um pouco daquele estereótipo do venda-me essa caneta, né, do Lobo de Wall Street, de sair do estereótipo de eu vendo qualquer coisa, engano as pessoas, né, eu tenho, assim, aqui com o Meeting, tenho defendido muito essa bandeira. Mas para isso, o comercial precisa ser estratégico e precisa, de fato, né, fazer conexões. Como é que se enxerga isso? Como é que essas coisas funcionam aí na Unifacisa? E se dá para dizer que esse é um dos fatores de sucesso aí para a tua captação e para o sucesso permanente que vocês têm por aí? É verdade, Fred. Eu acredito muito que hoje, na minha realidade, o comercial ele está inserido dentro do marketing, é uma coisa só. É um time só, é uma meta só. Então, é a meta do comercial, é a meta do marketing, é a meta do meu time acadêmico, e todo mundo tem o mesmo objetivo. Né? É o processo de conversão, o processo de fazer ali a gestão da permanência, ter receita ali super positivas dentro do nosso faturamento. E aí, dentro desse viés, eu ainda brinco. Gestor comercial, ele tem que ir para a ponta, sentir o seu cliente na ponta para saber o que é que ele vai cobrar da equipe estrategicamente. E eu gosto muito desse viés, né, de atender o meu cliente na ponta e entender, hoje é o dia do gestor e vocês vão ver eu atendendo. E o meu time vem tudo para cima e começa ali aquela brincadeira. E um outro viés é dar cara, ser humano, né? O processo ele tem que ser humanizado. A tecnologia está aí, a inteligência artificial está aí para nos auxiliar, né? E não simplesmente para tomar os espaços, porque o cliente na ponta ele quer muitas vezes o atendimento humanizado. Né? Ele quer o processo otimizado, mas ele quer um atendimento humanizado dentro do processo. E isso eu ensino muito para o meu time, sabe? A gente trabalha muito esse viés e eu mostro para eles até mesmo como faz. Né? Dou minha cara, muitas vezes vocês vão ver nas redes sociais falando, mas é para o time, para alimentar o meu time, para conectar com o meu público-alvo, né? Porque isso é o que a gente acredita. E então é dessa forma, desses artifícios que a gente gosta aí de fazer essa bola dividida e muitas vezes uma conexão unilateral, todo mundo junto na construção desse resultado. Então, para você ter ideia, muitas vezes num dado momento de definição de mídia off, o comercial entra para opinar. Diz, olha, isso aqui não funciona, isso aqui funciona com a visão comercial do processo. Né? Em réguas em balde, eu faço questão de revisar toda a minha régua em balde para entender, está comunicando diretamente para o meu público-alvo? É esse tipo de comunicação que eu quero chegar? Isso dá a entender a quem está comprando? Não dá, porque na ponta eu estou recebendo outras variáveis, outro tipo de conexão que não está conectando com o que eu quero levar para o público. Então, assim, é esse viés que muitas vezes eu potencializo o time de marketing para cada vez entregar melhor.
Ô, Jaque, pegando dois, e aí eu já vou começar a responder aqui de algumas formas, né, as perguntas que tem no chat. Antes, eu queria te perguntar o seguinte, olhando para especificamente dois slides que o Daniel trouxe, né, da curva de inscritos e matriculados ao longo dos meses e dos processos seletivos, né, das formas de ingresso, tá? O que você pode dizer assim, a Unifacisa mais ou menos acompanhou isso, porque até respondendo já uma pergunta do próprio Marcelo Cavazzini, o que o Daniel trouxe é um recorte, né, dos clientes que a Educa atende, não é exatamente assim, um recorte do Brasil, porque isso iria para um outro lugar. Então, é claro que a Unifacisa, a gente já falou, né, no começo do nosso episódio, por acaso, está ali dentro, né, disso por ser uma das clientes. Mas estar ali dentro não significa que as coisas aconteceram exatamente, né, como foram trazidas. O que você observou ali de diferenças ou de confirmações especificamente nesses dois slides? Olha, muito parecido com a nossa realidade, né? Claro que a gente está inserido dentro daquele contexto, mas eu tenho uma particularidade na forma de ingresso, né? Porque quando a gente dá muito mais atenção a um determinado tipo de forma de ingresso, que a gente dá condições financeiras de atração melhor para determinado tipo de forma de ingresso, tem uma tendência maior de atração para mudança, né, de estratégia. Foi o que aconteceu com a gente aí na forma do Enem, né? Quando a gente considera o Enem, quando a gente teve ali o posicionamento de forma diferenciada e o incremento, a fala do time comercial na ponta de direcionamento, o Enem, ele teve ali uma sobreposição no vestibular online. Mas, claro, em nenhum momento a gente deixa a desejar no online. Pelo contrário, teve ali uma potencialização de receita no Enem, porque a gente teve maior campanhas atrativas no Enem, tá? Boa. E aí, em cima disso, Daniel, tem a pergunta aqui que eu também queria que a Jaque respondesse, a pergunta do Marcelo Cavazzini, que é sobre a conversão que vem que ancora no final, né, do vestibular online e Enem, mas teve porta de entrada, teve como porta de entrada o vestibular tradicional, né, inscrição duplicada. Você tem, assim, se não um número, mas você tem uma percepção de como essas coisas acontecem, e aí depois eu queria que a Jaque também trouxesse como é que isso funciona dentro da Unifacisa. Sim, em casos de execução bem feita, isso pode chegar a 20, 25% do todo, ou seja, eu capto o lead num primeiro concurso de bolsa, eu vou nutrindo esse cara e ele vira matrícula até o final do ciclo e por outra forma de ingresso. Então pode chegar até um quarto da base convertida por conta de uma ação bem estruturada. É claro que isso depende do nível de maturidade de uma ação como essa, então se eu vou numa praça de interior e ponho ali um vestibular de bolsa no primeiro ano, isso tem um efeito e cria uma referência. À medida que eu vou repetindo isso, a tendência é que haja uma maturidade maior da conversão de bases que vem por aí. Então, depende um pouco da sazonalidade, eu diria, da maturidade dessa ação ao longo do processo aí de evolução de captação, mas em casos de sucessos pode chegar até um quarto da base no final do ciclo. Boa. Já que para você, além de você falar especificamente disso, como a gente a base da pergunta, né, o começo dela é vestibular tradicional, e aí como eu conheço, né, o campus da Unifacisa, e assim, fantástico, eu queria além disso agregar assim, vocês enxergam que, por exemplo, a possibilidade de o candidato ter uma vivência, uma conexão com o campus no vestibular tradicional, assim, presencial, né, que eu estou chamando assim, tradicional presencial, é algo que vocês exploram, é algo que vocês enxergam como um diferencial? Como é que essas coisas funcionam, né, essa relação, pegando de novo a pergunta aí do Marcelo? Sim, eu acredito muito nesse contexto de experiência dentro do processo, até mesmo antes de acontecer o vestibular. E a gente trabalha muito isso na ponta, vivenciar todo o ecossistema Unifacisa, não só o campus, mas é o hospital, é a clínica, a escola, aonde vai acontecer a prática, aonde ele consegue, o aluno ali, vivenciar o real do ecossistema Unifacisa. E não só, muitas vezes a gente sai com o discurso
é muito monótono e comum a todos, que eu brinco até com o meu time, eu digo, olha, bora sair do discurso ChatGPT e bora colocar qual é o nosso diferencial, porque se aqui eu trocar só a marca, ninguém vai saber que é Unifacisa. Então, eu quero trabalhar o diferencial Unifacisa. O que é que a Unifacisa tem que muitas vezes o meu concorrente não entrega? E isso eu consigo ali sair de forma diferente no meu discurso, tá? E o vestibular tradicional, ele tem disso. Qual a única preocupação que a gente tem que ter dentro do vestibular tradicional? Que foi o que Daniel falou. Muitas vezes eu reter a minha base, eu não fazer matrícula, parar ali todo o processo, né, de matrícula, porque eu estou aguardando o vestibular tradicional. Então, para isso, tem mecanismos, né, que o comercial vai utilizar para não reter esse volume de demanda que iria acontecer, provavelmente, naturalmente, dentro do processo de captação, para aguardar o vestibular tradicional. Então, a gente antecipa ali, muitas vezes, a matrícula, mas ele vai fazer o vestibular tradicional e, consequentemente, conquistar a bolsa desejada. Ô, Jaque, aí tem uma pergunta, já que a gente está falando sobre isso, tem uma pergunta bem específica que eu vou colocar aqui do Paulo Roberto Giolo, eu espero que seja assim, se não for, me desculpa aí, tá, Paulo? Perguntando se no vestibular online vocês fazem com redação, somente questões objetivas, e também se faz uma prova semanal agendada. Enfim, como é que funciona, né, em linhas gerais, o vestibular online de vocês? Hoje utilizamos da plataforma da EducInsights, então dentro do processo da plataforma a gente tem um vestibular que é basicamente uma redação, a gente não faz prova de múltipla escolha dentro do processo, então essa redação já dá a condição do vestibular online para o aluno ingressar na instituição. Boa. Deixa eu pegar aqui uma outra pergunta, que a gente entra numa outra coisa que eu queria explorar, considerando quem é a Unifacisa. Primeiro, Daniel, também assim, em linhas gerais, tá? Porque eu acho que isso aqui daria... A pergunta é ótima, e ela é tão boa que ela daria, acho que, um outro webinar, tá? Mas, assim, o Marcos Dias traz uma coisa que a comparação, né, falando de escala nacional, da presença das grandes marcas nacionais, ele citou algumas aqui, em detrimento ou na comparação com marcas regionais que estão crescendo, inclusive, especificamente na EAD. Como é que você está enxergando, em linhas gerais, essa relação de forças, assim, nesse momento tão particular que a gente está vivendo do EAD? Uma perspectiva local, isso já acontece há algum tempo, você tem operadores de marca forte que aprenderam a fazer o EAD com ajuda, na boa parte dos casos, daqueles que terceirizaram plenamente essa operação, daqueles que usaram de parceiros para melhorar a capacidade de competição com um player nacional, mas ainda numa essência macro, regional e nacional, a competição ou perda de um ou de outro é muito mais pela escassez de público disponível, pelo tanto que esse segmento cresceu nesse formato. Então, se a gente olhar ali para uma marca nacional crescendo e outra decrescendo, é muito mais pela competição entre elas, num modelo de muitas opções a um preço parecido, e é uma entrega de primeira derivada, de primeira decisão, que também é muito parecida na percepção desse aluno, que acaba gerando uma convergência para uma ou para outra marca. Mas sim, se a gente investigar ali casos específicos, vou pegar aqui um player muito relevante que cresceu exponencialmente no EAD em formatos distintos ao nacional, que é a PUC Paraná. Se a gente olhar em Curitiba e região, com certeza você tem um efeito de deteriorização de base de player nacional por conta de um movimento com uma marca como essa. Então, se for local, com certeza isso é verdadeiro, ainda em escalas maiores, isso não acontece. Boa. Jaque, como é essa relação aí na Unifacisa? Como é que vocês enxergam, trabalham o EAD? Como é o jogo de competição, considerando o peso que a Unifacisa tem, né, dentro da sua região? Hoje a Unifacisa ela não trabalha o EAD propriamente dito, não é 100% digital. Hoje a gente trabalha com o semipresencial e o tradicional, né, o presencial. Então, dentro dessa perspectiva, a Unifacisa, ela acaba que foge um pouco desse contexto, né, desses dados que o Daniel traz, mas olhando também de toda a minha jornada, né, que eu passei aí por grandes plays do EAD, inclusive treinei todo um time em plena pandemia, 150 pessoas para vender o modelo EAD atual. Então, dentro desse processo, eu entendo muito
que essa recessão ela vem muito do processo de a entrega versus o que a experiência do aluno. Tá? Então, tem muita coisa a se melhorar no EAD? Tem. É algo para se abolir? Não. É necessário ter a forma de ensino à distância? Sim, até por conta eu acredito que de todo o processo geográfico do Brasil, como é que a gente atinge até a educação em outros níveis, né? Elevar outros patamares a outras regiões, muitas vezes, que não têm condição do ensino tradicional. Agora, claro, tem que ter melhoras dentro do processo, tem que haver aí mudanças, regulamentações rígidas, e aí eu concordo para que isso não aconteça a entrega mais do mesmo e o aluno na ponta, muitas vezes prejudicado, instituição de ensino, muitas vezes que não consegue se manter pela entrega, muitas vezes a cobrança, né, a forma como foi feita esse levantamento de precificação, essa guerra de preço do EAD. Então, isso tudo tem que ir para a ponta do lápis, né, e ter aí essas melhorias dentro do ensino à distância. Mas é algo que o Brasil precisa do ensino à distância, é fato, né, mas tem que passar aí por alguns ajustes. Perfeito. Já que o Daniel trouxe, ele fez uma recuperação, né, daquele slide ali da curva de inscritos e matriculados, que eu achei fantástica, porque já me deu aqui o ensejo, aqui o gancho para a gente falar um pouquinho. Eu sei que a gente está com o tempo um pouquinho estourado, já negociei uns minutinhos a mais aqui com a nossa produção, para a gente falar de 25.2, né? O Daniel trouxe que da importância de replicar aí nos próximos 45 dias um pouco daquele comportamento que ele mostrou lá em setembro, outubro e tal. Como é que vocês aí na Unifacisa estão enxergando essa captação de meio de ano, principalmente recuperando uma fala sua, que você deu um destaque muito bacana para o Enem? A gente não tem um fato novo no meio do ano, né? Que é a divulgação da nota do Enem. Como é que vocês estão planejando, o que vocês estão imaginando que vão ser assim as grandes apostas aí da Unifacisa nessa captação de meio de ano? Olha, normalmente captação de meio de ano, ela se dá muito da questão de segunda graduação, transferência, né, alguns processos, né, governamentais, FIES, ProUni, e dentro dessa realidade eu tenho aí o vestibular online, como no ano passado eu tive o maior aumento, né, de captação, dessa captação do segundo semestre, foi justamente no vestibular online. Então, é com base nesses números, né, dessa realidade que a gente vem com as campanhas aí fomentando. Agora, claro, é uma captação de incremento à minha meta anual, né? Não se espera aí superar a captação do início do ano, né? É um incremento. E dentro desse processo, a gente também, na realidade aí dos últimos 3 meses do ano, a gente faz muitas ações já pensando em 26.1. Então, é algo muito bem ali calibrado, todo mês é muito bem pensado, desenhado, planejado, para que a gente consiga tanto entregar o resultado de 25.2, quanto já fomentar o resultado de 26.1. Então, o final do ano ele é extremamente importante para ambas as captações. Eu vou fazer primeiro para o Daniel bem prática e dinâmica, porque eu não quero te colocar aí, já que numa saia, se você não puder falar especificamente sobre isso, tá? Mas eu queria só pegar um gancho de uma pergunta que também a gente não acho que não conseguiria responder. A pergunta é muito boa, do André Lemos Araújo, falando de perspectiva, né, para os próximos anos. Mas eu vou ancorar numa questão que já aqui trouxe. Daniel, a meta de 26, se a gente pensar numa meta anual, e fazendo os recortes e os ajustes, tá? Eu sei que a resposta não tem como ser assim exatamente na ponta, porque do lápis no teu caso, porque cada instituição vai pensar de um jeito. Mas em linhas gerais, como é que você está vendo já nesse momento, maio, né, de 2025, como é que você está vendo o apetite das instituições, o olhar delas nas metas, nas aspirações para 2026? Já tem alguma coisa no ar que tu consiga nos dizer? Fred, é difícil colocar isso com exatidão nesse estágio, porque o pensamento do momento embora seja um ciclo aí de 30%, em alguns casos um pouco mais aí do volume do ano, o foco agora é 25.2.
o vislumbre para 26.1, acho que vem algumas ações mais de composição do resultado, sem ainda ter uma ideia clara do número que você quer chegar. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Todo o trabalho feito com escolas, que eu mencionei aqui, ele já começa a ter aqui uma evolução clara da sua metrificação ao longo dos próximos meses, vislumbrando um setembro, outubro, recheado com esse público, e que não necessariamente é alguém que vem só porque ele viu ali um displayzão, né, no Instagram, ele precisa de um trabalho diferente feito. Então isso sim é um tema que já com certeza entra na pauta como um dos mais relevantes aí para 26.1, mas se eu pudesse colocar e descartando a questão do EAD aqui, que acho que isso é pauta para outro papo aqui mais profundo, mas pensando-se em como que operacionalmente a gente vai conseguir capturar mais resultado em 26.1, há uma dificuldade grande, e já não é de agora, mas nesse ciclo isso já se mostrou mais crítico, se é que dá para se colocar assim, em captura de pessoas que nunca pensaram em começar uma graduação. No fim, traduzindo isso no indicador, se eu pegar lá o meu funil clássico de inscrição, aprovação e matrícula, está cada vez mais difícil a gente conseguir aumentar com qualidade o topo. Ele pode vir com mais gente, mas aí eu quebro algumas alavancas ali de qualificação, seja na geração de tráfego pago, seja numa geração que eu vou atrair o cara por, sei lá, um produto que ele comprou aqui, que às vezes até substitui a necessidade de aprendizagem que ele tem e não é regulado. Então, eu posso trazer que isso acontece, né? O aluno foi lá, pingou num curso livre, eu aciono essa base para tentar vender uma graduação. O negócio acontece e, consequentemente, não é o mais qualificado. Então, o que isso quer dizer? Vai ser mais difícil a gente conseguir aumentar topo. Então, ponto 1, tem que ser muito, muito eficaz, eficiente, óbvio, mas bem eficaz na forma como a gente coloca o real de marketing para trazer um lead. Esse é um ponto. O outro mirar aumentos de conversão que não necessariamente eles são feitos com o acionamento do último elo. Então, todo mundo gosta de olhar na última conversão. Pô, meu inscrito foi aprovado, converte 15. Pô, 15 é bom, hein? A métrica da indústria que eu sempre ouço falar é 15. Se eu tô com 20, pô, fantástico. 25, pô, animal. Se eu tenho 50% de conversão, pô, então, primeira coisa, esquecer conversão nua e crua, olhar só para conversão pode ser uma cilada aqui em termos de conclusão, e em termos de melhoria de resultado, lógico, a gente tem que sempre ficar acompanhando ali esse indicador, mas começa pela conversão de meio de funil. Então, lembra o que eu falei aqui em alguns momentos da fala, né, da apresentação. O aluno não tem muito mais paciência de aguardar o recebimento da oferta. Se eu tardo no descer de funil, então se eu tenho um vestibular que eu demoro 2 dias para corrigir, que eu vou passar pela validação de vários docentes aqui para saber se o cara teve um erro de ortografia na redação, e só vou devolver a nota para o aluno para dizer que ele conseguiu e que vai poder se matricular nesse prazo, já era, eu perdi, eu não tenho conversão acontecendo no meio de funil. Então tem que agilizar essas conversões. Para quê? Para eu ter mais oportunidade de oferecer o preço que eu tenho. Então é aumentar o meio de funil. Esse é um trabalho que já começou a ser feito, pelo menos aqui na nossa visão, para esse 25.1, e que vai ser muito importante para 26.1. E com isso a gente vai trabalhando a conversão que toda a indústria gosta de olhar, que é a conversão de inscrito para matriculado. Então, acho que esse é um ponto importante para equacionar, né, questões de operação. Como é que faz isso? Processo, obviamente, e tecnologia que traduz penso, que é um pouco do jeito que a gente está acostumado a trabalhar. Boa. Jaque, e aí, você falou em meta, eu não ia te perguntar qual é a meta para 26, mas assim, como é que vocês já estão olhando para isso, né, considerando que o 25.2 é um complemento, ou isso acontece um pouco mais para frente, mas de qualquer forma, né, tem alguns trabalhos que eles precisam acontecer, como por exemplo, relacionamento com escolas. Fala um pouquinho como é que vocês tratam aí o 2026 no Unifacisa. Brincadeiras à parte, a meta é dobrar a meta, né? Não, mas tem todo um estudo, né, anual, a qual a gente faz ali a 4 mãos dentro da nosso administrativo, e aí, claro, é o incremento de receita que a gente tem agora para 25.2, uma captação menos complexa do que a 25.1, mas a gente consegue ali fragmentar essa captação de forma muito... como é que eu posso dizer, planejada para que 26.1 também abra margem ali nas visitas das escolas. Então, ali tem um trabalho de bola dividida do comercial, aí tanto de relacionamento para 26, quanto o incremento dessa receita agora para 25.2. Agora, quando a gente pensa em
quais são as campanhas de captação que vai ser feita, vai ter vestibular, todo aquele cenário que o Daniel trouxe para o início do ano, a gente faz também para agora 25.2, porém, as proporções e as volumetrias são menores. Perfeito. Pessoal, a gente está se encaminhando para o final, mas calma aí que ainda tem mais 100 pessoas que estão conosco aqui desde o começo aqui do nosso episódio. Eu vou fazer rapidamente aqui os comerciais e na volta, Daniel e Jaque vão trazer aquele insight que não dá para sair daqui sem, aquilo que vai fazer a diferença para a captação de alunos de 25.2 e já olhando para 26.1 que começa, né, em 2025. Colocamos aí no chat o link da nossa pesquisa, enquanto eu vou lendo aqui os comerciais, vocês podem ir respondendo, é muito importante para a gente, por exemplo, esse ano nós mudamos o horário do nosso webinar, porque as pessoas pediram para que a gente fizesse ao invés de 16 horas, 9 da manhã, e a gente então ouviu, né, a voz de quem trouxe isso nas nossas pesquisas, então a gente pede que vocês nos ajudem aí a seguir, a entender o que foi bacana e seguir melhorando. Tá? Antes dos comerciais, queria só mandar uma saudação para todo mundo que interagiu. Hoje a interação foi muito bacana. Betânia, a gente não conseguiu falar sobre pós-graduação, mas a nossa edição de setembro ela vai ser especificamente de pós-lato sensu. A gente discute um pouco para onde que as coisas vão caminhar, o que vão acontecer, e a gente vai produzir alguns materiais ao longo do ano, então fica atenta aí ao nosso @meeting educacional, lá no LinkedIn, no Instagram e no YouTube, que certamente vai ter muito conteúdo sobre um tema que eu acho muito importante a gente olhar para ele, que é da pós-graduação. Tá? O pessoal da Unifip de Patos trouxe aqui, que eu queria fechar com isso, e com uma fala de alguém que eu respeito muito em comercial de educação, que é o Fabiano Nicoletti, que eu acho que é o espírito, né? Que a captação tem que ocorrer 365 dias no ano, e que tudo que a instituição faz, né, precisa ser refletido nisso, para que a gente possa ter uma entrega bacana para os nossos alunos. E o Fabiano trouxe que marketing e vendas tem que trabalhar juntos, né, como ecossistema, e que os outros setores, né, também tem que ter isso no DNA, e aí, já que eu me lembro, né, do nosso webinar, somos todos comercial, né, que a gente trouxe essa fala exatamente para compor esse contexto. Então, deixa eu fazer aqui um agradecimento muito especial, né, aos nossos patrocinadores, Actifly Martech, Princípio Educação, Carta Consulta, Strix, Educação, Avaliação e Projetos, Qualinfo, Tecnologia para Educação, Revista Ensino Superior e Unibolsas Brasil. Caso a sua pergunta não tenha sido respondida, ou você quiser entrar em contato com o Meeting, propor algum tema, conversar conosco, ser nosso parceiro em algum produto, a gente está conversando com algumas instituições para fazer eventos dentro das instituições. Se você quiser conversar com a gente, o nosso e-mail é o contato@meetingeducacional.com.br, e as nossas redes sociais são @Meeting Educacional no YouTube e Instagram, e Meeting Educacional no Facebook e LinkedIn. Temos também o Meetingcast, que vai voltar esse ano com uma temporada incrível de entrevistas com grandes nomes da educação. Ele está lá no Spotify, Pocket Cast, Amazon Music e Google Podcasts. Nos sigam por lá para conhecer as histórias de grandes profissionais da educação, e vem muito mais por aí. Então, a gente já falou sobre a pesquisa, né? A gente quer muito contar com o apoio de vocês. A gente vai mandar por e-mail também para todos os inscritos. Esse material, né, Daniel, apesar de já ter sido disponibilizado, a gente também vai enviar para quem se inscreveu. E você que está nos acompanhando no YouTube, se você gostou, dê o seu like aqui, mande esse vídeo para os seus pares, para quem não pôde estar aqui conosco, para quem não pôde assistir, né, nesse momento. E o mais importante, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para receber em primeira mão os nossos próximos conteúdos. Então, dito isso, agora, para fechar o evento, e queria agradecer muito a presença de vocês, né? Eu vou agora inverter a ordem, vou começar primeiro as damas, né? Jaque, que o pessoal que está aqui precisa levar como aquele insight matador para a sua instituição? Obrigado pela presença, viu? E parabéns. Valeu, pessoal. Obrigada. Assim, eu tenho uma frase aqui que ela remete muito esses 2 últimos anos que eu tenho vivenciado o unifascismo, né, que a captação de sucesso, ela é mais do que converter lead, né? Não é só trazer o lead pelo lead, não é só fazer a matrícula pela matrícula.
né? Não é só colocar o aluno ali em sala de aula e acabou, eu não tenho mais compromisso com esse aluno porque eu sou comercial. Eu acho que vai além, né? Dentro desse princípio, é criar conexões ali reais, né? Fazer com que aquele aluno ele se sinta parte do processo, que ele entenda que a jornada dele dentro da Unifacisa faz toda a diferença, dentro da instituição que você aí está representando, e prometer com responsabilidade e entregar com excelência. É um lema da Unifacisa, o que a gente muitas vezes fala é o que a gente de fato entrega. Por isso que dentro da minha concepção na captação Unifacisa hoje, o processo ele antecede muitas vezes a captação antes do pagamento da matrícula, né, antes do pagamento do boleto, porque ali a gente já começa conexões reais para entregar de fato o benefício que o aluno está procurando. Maravilha, é isso mesmo, por isso que você, né, eu acompanho a sua carreira já tem um bom tempo, que você tem experimentado esse crescimento e a Unifacisa é essa potência aí lá na região que ela atua e muito mais do que isso. Daniel, queria te agradecer, né, mais um quarto ano aí da nossa parceria, que a gente continue aí contribuindo mutuamente. Eu acho que o trabalho que vocês fazem é óbvio, né? Vocês são uma empresa, claro que isso está no escopo, mas eu acho que o trabalho que vocês fazem para a educação, eu tive a oportunidade de contribuir, né, no momento que vocês completaram 10 anos, eu acho que é um trabalho belíssimo, muito reconhecido, acho que a prova é esse número grande aí de pessoas que estiveram conosco e que certamente busca, né, aquilo que vocês produzem de conteúdo. Obrigado pela presença e, cara, o que dá ainda mais para trazer aquele insight matador para que as pessoas possam levar aqui para suas captações de meio de ano e já olhando para 26.1? Legal, Fred. Primeiro, agradeço de novo a oportunidade de estar com vocês. Sempre ótimo, sempre disponível aqui para qualquer tema que eu puder ajudar. Só me convidar que eu me organizo. Acho que eu falei bastante, acho que durante a 1h30, quase 2 aí que a gente está junto, tem muito do conteúdo que eu coloquei aqui que é para mim crítico, é para uma evolução eficiente em captação para 25.2 e obviamente para 26.1 e para o futuro. Mas acho que coisas que a gente tem aprendido aí já, a Educa nasceu em 14, em 17 começou a mexer com projetos assim de captação, então já são quase 8 anos completos. Primeiro né, uma tentativa, inclusive, que é nossa aqui, de entrar numa seara muito mais concorrência, que tem muito mais concorrência, né, que é muito mais concorrencial, que é esse lance de tecnologia, SaaS, CRM. Então, em muitas das vezes, a gente acaba invertendo a ordem dos fatores e pondo a tecnologia como a principal geradora de resultado em processos aí de marketing e vendas. Embora a captação hoje ela seja digital, o penso é o que determina muito, né? Então, o planejar, a inteligência e não que eu queira vender qualquer coisa nossa aqui, mas é assim que a gente põe, né, as nossas soluções, ou seja, não tem aqui a venda da tecnologia, tem a venda da inteligência, a tecnologia é uma ferramenta do processo. Acho que isso tem que ser um pouco a forma como a gente imagina aí que uma evolução aconteça da maneira mais eficaz possível, né? O segundo é a questão dentro disso, ou seja, sabendo que inteligência é o que rege, não o resto, fazer com que captação vire um tema não só recorrente e permanente, como alguém mencionou aqui, mas seja algo sistêmico. Porque tem vezes que, quando dá um problema, o problema é da captação, que trouxe um aluno com mais desconto e ele evadiu por causa disso, mas tem muitas outras situações que podem ser benéficas ao todo da instituição, em todas as suas componentes principais, e se não é vista, né, a captação, e não é só a captação, mas esse é um dos fenômenos, como algo sistêmico, a gente acaba perdendo um pouco de energia e efetividade no processo. Eu acho que são coisas que, para mim, né, tentando sair do específico aqui, de o que cresce, o que não cresce, como é que eu faço para o vestibular A melhor que o B, e etc., acho que são formas aí de, culturalmente, o tema captação conseguir ganhar cada vez mais perenidade aí dentro da instituição. Maravilha. Pessoal, muito obrigado pela presença de todo mundo. Desejo uma ótima captação de alunos aí para de 25.2. Nossa próxima edição vai ser em junho, muito provavelmente no dia 10. A gente vai falar sobre o poder da inteligência de dados na gestão financeira das IES.
Tá? Então, já fique atento aí, em seguida a gente já deve abrir as inscrições, né, para o nosso episódio, e a gente está à disposição de todo mundo, chamamos todo mundo de partners por conta dessa conexão. A gente vai mandar o material, né, que o Daniel apresentou, e esperamos vocês aí em próximas ocasiões. Muito obrigado a todos, um grande abraço. Maravilha, obrigado. Obrigado, pessoal. Um show. Conheci ela hoje.